O chefe da máfia mais poderoso de Chicago não abria os olhos há 8 meses. 3 balas nas docas do Navy Pier. Uma traição de alguém de dentro do seu próprio círculo. E Riker Fontaine, o homem que chamavam de fantasma, foi reduzido a nada mais que um batimento cardíaco num monitor de um hospital. Ele tinha 36 anos. Havia construído um império que se estendia de imóveis no centro da cidade a territórios que nem o FBI conseguia mapear. Tinha juízes e políticos na sua lista de contatos rápidos. E nada disso podia salvá-lo agora. Sua cobertura estava vazia no topo da Torre Fontaine. Seu rival, Paxton Greaves, estava engolindo seu território, quarteirão por quarteirão. E seu braço direito, Conrad Hayes, estava ficando sem opções para impedir os lobos de terminarem o que aquelas balas começaram. Então, uma noite, no 7º andar isolado do Hospital St. Mercy, um lugar onde nenhuma alma não autorizada jamais havia pisado, uma enfermeira do turno da noite chamada Coraline Whitfield entrou no quarto de Riker e congelou. 2 crianças estavam sentadas no chão ao lado da sua cama. Uma menina de 6 anos com cachos loiros bagunçados segurava um ursinho de pelúcia desgastado. Ela cantarolava, "Você é meu raio de sol", enquanto desenhava com giz de cera no verso de um prontuário médico. E um menino de 8 anos com olhos escuros e sérios, velhos demais para seu rosto. Ele lia em voz alta um exemplar surrado de O Hobbit para um homem em coma. Era como se ele realmente acreditasse que o homem podia ouvir cada palavra. Cora não chamou a segurança. Ela sussurrou, "Como vocês dois entraram aqui?" A menina olhou para cima sem nenhum traço de medo. Pela janela da lavanderia lá embaixo. Ninguém vigia as escadas dos fundos à noite. O menino se pôs na frente da irmã, com os braços abertos, e disse, "Por favor, não nos mande embora. Ele é igualzinho ao nosso pai." Cora olhou para o rosto daquele menino. Depois, para o homem inconsciente na cama. E algo frio subiu por sua espinha, porque a semelhança não era casual. Era profunda, de sangue. Ela deveria tê-los denunciado imediatamente. Em vez disso, ela olhou para aquelas 2 crianças e viu todas as noites solitárias de sua própria infância. Órfã, invisível, desejando que alguém apenas a deixasse ficar. Então, ela tomou a única decisão que poderia destruir sua vida ou mudá-la para sempre. 15 minutos, ela disse. Depois vocês têm que ir. Ela não tinha ideia de que aqueles 15 minutos iriam desvendar um segredo enterrado tão fundo, que nem mesmo o homem mais perigoso de Chicago sabia que existia. Se esta história já te prendeu, clique no botão de curtir. Compartilhe com alguém que precisa de uma boa história esta noite e se inscreva para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar para aquela noite no St. Mercy, quarto 714, 7º andar, onde tudo estava prestes a mudar. Cora ficou com as costas contra o batente da porta, seus olhos nunca deixando as 2 crianças. Ela lhes dera 15 minutos, e o relógio na parede contava cada segundo. A pequena menina loira de cabelos cacheados, cujo nome Cora logo aprenderia a ser Penny, estava deitada de bruços no chão. Ela mastigava a ponta de um giz de cera vermelho, enquanto sua outra mão rabiscava no verso de um prontuário médico antigo. O desenho era tão simples que fez algo se apertar bruscamente no peito de Cora. 4 figuras de pé, lado a lado, em frente a uma casa grande. Uma pessoa deitada numa cama, uma mulher vestida de branco, 2 crianças de mãos dadas, e um ursinho de pelúcia no meio, como se também pertencesse à família. Abaixo do desenho, a menina havia escrito uma única palavra, com a caligrafia irregular de uma criança de 6 anos aprendendo a soletrar: família. Penny se levantou, com a naturalidade de quem era dona daquele quarto. Arrancou um pedaço de fita adesiva médica do rolo sobre a mesa e colou o desenho na parede em frente à cama do hospital, bem na altura dos olhos da pessoa deitada ali. Para quando ele acordar, ele ver logo de cara. Ela disse a Cora. Sua voz era suave, mas cheia de confiança, como se o despertar do homem naquela cama fosse apenas uma questão de tempo. No canto do quarto, o menino mais velho sentava-se numa cadeira de plástico puxada para perto da cama. Um exemplar surrado de O Hobbit estava aberto em seu colo. Ele lia em voz alta, lentamente, com uma voz invulgarmente baixa e firme para uma criança de 8 anos. Numa toca no chão, vivia um hobbit. Ele lia como se já tivesse lido aquela frase 100 vezes antes, como se aquelas palavras não fossem apenas parte de uma história,
mas algo mais sagrado, algo transmitido. Cora olhou para o menino, depois para Riker Fontaine na cama do hospital. Ela sabia quem era aquele homem. Em seu primeiro dia no turno da noite do 7º andar, as outras enfermeiras a puxaram para o corredor e a avisaram. Não pergunte o nome dele. Não olhe para os rostos dos homens de ternos pretos. Entre, troque os soros, verifique os sinais vitais e saia. Nunca demore. Elas disseram que o paciente no quarto 714 não era um homem comum. Que o andar inteiro havia sido isolado, não por doença, mas por identidade. Que os homens enormes parados no corredor 24 horas por dia não eram funcionários do hospital. Cora entendeu. Ela não era estúpida, mas também não tinha escolha. O turno da noite no 7º andar pagava $18 a mais por hora, e a dívida médica dos últimos dias de vida de sua mãe ainda pesava em seus ombros como uma pedra que nunca ficava mais leve. Então ela aceitou o turno. Ela entrou no quarto. Ela trocou os soros de um chefe da máfia em coma. E não fez uma única pergunta. Mas esta noite ela estava ali, guardando a porta, enquanto duas crianças estranhas desenhavam e liam um conto de fadas em voz alta para um dos homens mais perigosos da cidade. 15 minutos passaram mais rápido do que Cora esperava. Ela bateu 2 vezes no batente da porta. O tempo acabou. Penny olhou para cima, seus olhos instantaneamente pesados de tristeza, como um cachorrinho que ouve que tem que voltar para a sua caixa. Mas eu ainda não cantei para ele. Outra hora, disse Cora e imediatamente mordeu a língua. Porque ela acabara de fazer uma promessa silenciosa de que haveria uma próxima vez. O menino fechou o livro com cuidado, marcando a página com uma folha seca e achatada. Ele se levantou, pegou a mão da irmã e caminhou até a porta sem dizer mais nada. Ao passar por Cora, Penny olhou para cima e sussurrou. Por favor, não tire o desenho. Ele precisa ver quando acordar. Então as duas crianças desapareceram pela escada dos fundos, leves como sombras, sem fazer barulho. Cora ficou parada no corredor por um momento. Depois voltou para o quarto 714. Ela caminhou até a cabeceira de Riker e olhou para o rosto dele. Um queixo quadrado, uma cicatriz tênue ao longo do lado esquerdo, traços marcantes mesmo na inconsciência. Então seus olhos se voltaram para o monitor. Ela olhou uma vez, depois olhou de novo. Então, puxou uma cadeira para mais perto e sentou-se com os olhos fixos nos números que piscavam. A frequência cardíaca de Riker Fontaine se mantinha em 62 batimentos por minuto. Estável até. Em todos os 8 meses em que trabalhou naquele turno, ela nunca tinha visto aquele número cair abaixo de 75. 75 era um bom dia. 80, 85 era o normal. Houve noites em que saltou para 90 sem motivo algum, forçando-a a chamar o médico de plantão. Mas 62 nunca havia acontecido. 62 era o batimento cardíaco de alguém dormindo em paz, não um corpo lutando na linha entre a vida e a morte. Cora ficou sentada por mais 10 minutos, observando o número permanecer estável, sem se mover. Então ela se levantou, saiu para o corredor, encostou as costas na parede fria e olhou para as mãos. Elas tremiam. Ela tinha acabado de deixar 2 crianças não identificadas entrarem no quarto VIP do paciente mais protegido de um império da máfia. Passaram por 2 guarda-costas armados e agora ela estava escondendo isso. Se fosse descoberta, perderia o emprego. Se os homens de ternos pretos descobrissem, ela poderia perder muito mais do que isso. Mas Cora Whitfield não se arrependeu, porque pela primeira vez em 8 meses, o coração de Riker Fontaine havia desacelerado, como se finalmente tivesse encontrado um motivo para descansar em vez de lutar. Na segunda noite, as crianças voltaram. Cora não se surpreendeu. Ela sabia que eles voltariam, pela forma como o menino marcou a página com uma folha seca e achatada, em vez de dobrar o canto. Como se não estivesse marcando onde parou de ler, mas uma promessa de voltar. Desta vez, Cora estava preparada. Ela estudou o cronograma de patrulha da segurança do hospital e percebeu que, das 10h45 às 11h15 da noite, o corredor do 7º andar tinha apenas uma câmera de rotação lenta perto do canto do elevador. E os 2 guarda-costas de Riker escalonavam sua pausa para o lanche da noite em 10 minutos. 30 minutos. Essa era a brecha que ela podia criar sem que ninguém percebesse,
desde que tudo acontecesse na hora certa, pelo caminho certo e em completo silêncio. Ela encontrou as crianças no pé da escada dos fundos, onde a porta de aço subia do andar da lavanderia. Penny segurava o senhor Botão em um braço e, na outra mão, carregava um pequeno saco de papel cheio de giz de cera. Jonah usava uma mochila velha e surrada, com o Hobbit saindo de um bolso com o zíper quebrado. 30 minutos, disse Cora, levantando 3 dedos. Nem um segundo a mais. Quando eu bater 2 vezes na porta, vocês saem imediatamente. Entendido? Penny assentiu ansiosamente. Jonah apenas olhou para ela e disse suavemente: Obrigado. Aquelas 2 palavras, ditas na voz de um menino de 8 anos que já estava lá acostumado a nunca receber nada, fizeram Cora desviar o rosto por um segundo antes de levá-los escada acima. Naquela noite, Penny não desenhou. Ela sentou-se no chão ao lado da cama de Riker, com as pernas esticadas, as costas apoiadas na lateral da cama, e conversou. Ela contou a ele sobre o orfanato Horizontes Brilhantes, sobre a senhora Dot, a diretora que sempre mandava as crianças para a cama às 8 horas. Sobre um menino chamado Miguel, que gostava de esconder biscoitos debaixo do travesseiro. Sobre o gato de rua que ela chamou de Meias, porque todas as suas 4 patas eram brancas, como se estivesse usando pequenas meias. Ela falou com Riker Fontaine como se ele estivesse sentado à sua frente tomando chá, não deitado inconsciente com um soro no braço. Jonah sentou-se na cadeira e continuou lendo o capítulo 2. Sua voz era apenas alta o suficiente para ser ouvida, firme como a chuva caindo num telhado de zinco. Cora ficou do lado de fora da porta, vigiando, seus olhos piscando para o relógio, seus ouvidos atentos a passos no corredor. Mas sua mente seguia a voz de Jonah que vinha pela fresta da porta entreaberta. Ela percebeu que ele não lia como as crianças leem em voz alta. Ele lia como os adultos contam histórias para alguém que amam, pausando nos lugares certos, baixando a voz nas partes de suspense, levantando-a nos momentos de alegria. Alguém o ensinara a ler daquele jeito. Um adulto uma vez sentou-se ao seu lado todas as noites e leu este livro para ele. E agora ele estava repetindo aquele ritual para um estranho em coma. No 25º minuto, Penny de repente ficou em silêncio. Ela se levantou, colocou o senhor Botão na beirada da cama, perto do braço de Riker, e começou a cantar. Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Você me faz feliz quando o céu está cinza. Sua voz era pequena e clara, um pouco desafinada nas notas altas, como a de toda criança de 6 anos. Mas havia algo na maneira como ela cantava que fez Cora se aproximar da porta. Penny não cantava como se estivesse se apresentando. Ela cantava como se estivesse se lembrando de alguém. Seus olhos estavam fechados, suas mãos firmemente entrelaçadas, e cada palavra da canção saía suavemente, como se as palavras não pertencessem a ela, mas a outra pessoa. Alguém que uma vez cantou essa música para ela todas as noites, antes que a escuridão engolisse essa pessoa para sempre. Jonah parou de ler e olhou para a irmã. Então ele se virou para olhar para Riker, e Cora, espiando pela fresta da porta, seguiu seu olhar. No monitor, a linha da onda cerebral que permaneceu plana por 8 meses seguidos, de repente tremeu. Não muito, apenas uma pequena ondulação, depois outra, como a superfície de um lago tocada por uma pedra. Cora parou de respirar. Ela não era neurologista, mas lera prontuários suficientes durante 8 meses de turnos noturnos para saber que aquela linha não deveria se mover. Não em um paciente que todos os especialistas já haviam desistido. Penny terminou a canção, abriu os olhos e disse a Riker, como se ele tivesse acabado de ouvir cada palavra. Essa era a música que minha mãe cantava. O nome da minha mãe era Hannah. Ela cantava todas as noites antes de eu dormir. Agora ela se foi, então eu canto para as pessoas que precisam ouvir. Cora bateu 2 vezes no batente da porta, sua voz mais áspera do que ela queria. O tempo acabou. As crianças saíram como sombras familiares, leves e rápidas, desaparecendo na escadaria sem deixar vestígios, exceto pelo desenho da família ainda colado na parede e pelo senhor Botão, que Penny havia deixado deliberadamente na cama de Riker. Deixe o senhor Botão dormir com ele esta noite, ela sussurrou antes de sair. Ele não deveria dormir sozinho. Na 3ª noite, depois na 4ª, tudo se repetiu como um ritual. Ninguém falava em voz alta, mas os 3 entendiam.
As crianças chegavam exatamente às 10h45. Cora as levava para cima. 30 minutos, 2 batidas. As crianças saíam. Penny sempre cantava aquela música antes de sair do quarto. E toda vez que ela cantava, a linha da onda cerebral no monitor se mexia novamente, suavemente, mas inconfundivelmente, como se algo no fundo da escuridão de Riker Fontaine estivesse tentando alcançar sua voz. Na quarta noite, algo aconteceu na escadaria. Tommy Reeves, o guarda pessoal designado para o quarto 714, um ex-fuzileiro naval, com 1,90 m de altura, ombros largos como um guarda-roupa e um rosto que parecia esculpido com o único propósito de fazer as pessoas atravessarem a rua, estava sentado na sala de segurança, observando os monitores de vigilância. Ele os viu. 2 crianças minúsculas na tela preto e branco, subindo a escada dos fundos do andar da lavanderia para o 7º andar. A menina ia na frente, com um ursinho de pelúcia debaixo de um braço, saltitando em cada degrau. O menino a seguia, uma mão no corrimão, a outra segurando a alça da mochila. Tommy se inclinou para a frente, estreitando os olhos. Ele levantou a mão para pressionar o botão que chamaria Conrad. Então a menina olhou para cima, diretamente para a câmera. Penny não sabia que era uma câmera de segurança. Talvez ela pensasse que era algum olho estranho na parede, mas ela sorriu. O sorriso aberto de uma criança de 6 anos que não sabia o que era medo. E ela acenou. Ela acenou para a lente de uma câmera de segurança de uma organização mafiosa, como se estivesse cumprimentando um amigo. Tommy Reeves, um homem que serviu 2 missões no Afeganistão sem piscar, ficou ali, olhando para aquela mãozinha acenando na tela. Ele olhou para o dedo pousado sobre o botão de chamada. Então ele recuou a mão. Ele desligou a transmissão da câmera da escada, levantou-se, serviu-se de uma xícara de café e sentou-se virado para a outra direção. Tommy Reeves não tinha visto nada. Não havia ninguém nas escadas. Nada de incomum havia acontecido. Pelo menos era o que ele diria se alguém perguntasse. Conrad Hayes não era um homem que se enganava facilmente. 20 anos ao lado de Riker Fontaine lhe ensinaram uma coisa. Tudo o que era incomum era uma ameaça, até que se provasse o contrário. E o desenho de giz de cera colado na parede do quarto 714 era a coisa mais incomum que ele já tinha visto na vida. Ele foi visitar Riker na manhã de segunda-feira da segunda semana. Como sempre fazia, carregando relatórios financeiros e um mapa de território atualizado, mostrando as áreas que Paxton Greaves havia engolido. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e começou a ler cada número em voz alta para Riker, como se seu chefe estivesse sentado numa sala de reuniões, em vez de deitado inconsciente numa cama de hospital. Então ele olhou para cima e viu o desenho de giz de cera com 4 pessoas e um ursinho de pelúcia. A palavra família rabiscada embaixo, colada na parede em frente à cama de Riker, com fita adesiva médica. Conrad se levantou, aproximou-se e estudou o desenho. Então ele se abaixou, olhou debaixo da cama e encontrou 2 gizes de cera, um vermelho e um azul, perto do criado mudo. Ele não disse uma palavra. Colocou os gizes de cera sobre a mesa, saiu e chamou Tommy Reeves. Alguém entrou neste quarto além da enfermeira de plantão? Tommy olhou Conrad diretamente nos olhos. Seu rosto de ex-fuzileiro naval tão inexpressivo quanto pedra. Ninguém, senhor. Conrad sustentou o olhar de Tommy por tempo suficiente para fazer um homem comum engolir em seco. Tommy não piscou. Mas Conrad havia sobrevivido 20 anos no submundo por não confiar em ninguém, nem mesmo nas pessoas em sua folha de pagamento. Naquela tarde, ele voltou ao hospital com uma câmera não maior que a ponta de um dedo, do tipo usado para vigilância de alto nível, e a instalou no canto do teto do quarto 714, logo acima da cabeceira da cama, apontada para a porta. Naquela noite, Conrad sentou-se em seu carro no estacionamento do hospital, um tablet no colo, e observou tudo se desenrolar. Às 10h45, a porta do quarto se abriu. A enfermeira Coraline Whitfield entrou primeiro e atrás dela vieram as 2 crianças. A pequena menina loira de cabelos cacheados correu direto para a cama, colocou o ursinho de pelúcia ao lado do braço de Riker e começou a desenhar. O menino mais velho sentou-se na cadeira, abriu seu livro surrado e começou a ler em voz alta. Conrad olhou para a tela. Então ele assistiu de novo. Então ele rebobinou a parte em que Cora abriu a porta e levou as crianças para dentro. Ele assistiu 3 vezes, com o maxilar endurecido.
Na manhã seguinte, assim que Cora terminou seu turno da noite e estava se trocando no vestiário, a porta se abriu. Conrad Hayes estava lá, preenchendo o vão da porta com o rosto de um homem de 45 anos que havia enterrado mais problemas do que resolvido. Venha comigo, ele disse, não com a voz de um convite, mas com a voz de uma ordem. Conrad levou Cora a uma sala de serviço particular no final do 7º andar, uma sala sem janelas que Cora nunca havia entrado antes. Ele fechou a porta, sentou-se, colocou o tablet sobre a mesa e apertou o play. Cora se viu na tela, levando Penny e Jonah para o quarto 714, claro como o dia, cada segundo preservado. O sangue sumiu do rosto de Cora, mas ela não desviou o olhar. Ela encarou a tela até o vídeo terminar, depois olhou diretamente nos olhos de Conrad. Você entende? Disse Conrad, sua voz baixa e lenta, como uma lâmina sendo afiada em pedra. Que você acabou de criar uma falha de segurança que poderia levar à morte do meu chefe. A janela da lavanderia, a escada dos fundos, sem câmeras, sem guarda. Se duas crianças conseguem entrar, então um dos atiradores de Paxton Graves também consegue. Você entende isso, não é? Eu entendo, disse Cora. E você ainda assim fez isso. Sim. Por quê? Cora ficou em silêncio por alguns segundos. Então ela respondeu, sua voz firme, embora tudo dentro dela tremesse. Porque por 8 meses vocês gastaram todo esse dinheiro, trouxeram todos esses médicos, e ele ainda está lá deitado sem se mover. Duas crianças entram, desenham e leem livros. E pela primeira vez, a frequência cardíaca dele se estabiliza. Suas ondas cerebrais mudam. Você o quer seguro enquanto ele morre lentamente naquela cama? Ou você quer que ele acorde? Conrad não respondeu imediatamente. Ele olhou para Cora como olhava para oponentes numa mesa de negociação, procurando fraqueza, procurando mentiras, procurando um motivo para encerrar esta conversa da maneira que o submundo geralmente encerrava as coisas. Mas ele não encontrou nenhuma. A enfermeira de 27 anos, com olheiras por falta de sono e uniforme amassado após 12 horas de turno, não tinha nada a esconder. Ela estava com medo. Ele podia ver isso claramente, mas ela não recuou. Quem são as crianças? Conrad perguntou. Eu não sei os nomes verdadeiros delas. Elas moram no orfanato perto do hospital. Disseram que ele se parece com o pai delas. Conrad estreitou os olhos com aquele detalhe, mas não perguntou mais nada. Ele abriu um arquivo no tablet e percorreu os gráficos de sinais vitais de Riker nas últimas 2 semanas. Ele não era médico, mas sabia ler um padrão. A linha da frequência cardíaca vinha caindo gradualmente, estabilizando-se gradualmente, especialmente entre 10 e 11 da noite, exatamente a hora em que as crianças estavam lá. Ele fechou o tablet. Estas são as condições, ele disse, e sua voz mudou para o tipo de linguagem que Cora entendeu não ter espaço para negociação. As crianças entram num horário que eu controlo. Eu escolho a hora. Eu escolho a duração. Tommy fica de guarda enquanto elas estão no quarto. A escada dos fundos será trancada fora dos horários aprovados. Você é responsável por trazê-las e levá-las. Se alguém fora deste círculo souber disso, qualquer pessoa, colegas de trabalho, amigos, família, vizinhos. Ele pausou, olhou para Cora e ela entendeu o resto da frase que ele não disse. Você vai assinar um acordo de confidencialidade. Quebre o acordo e você desaparece. Não perde o emprego, não é transferida para outro hospital. Desaparece. Cora olhou para o papel que Conrad empurrou sobre a mesa. Ela pensou na dívida médica, no apartamento apertado em Bridgeport, no único emprego que a impedia de cair completamente no fundo do poço. Então ela pensou em Penny acenando para uma câmera de segurança com aquele sorriso brilhante e destemido. Em Jonah lendo para um estranho em coma com a voz de uma criança que perdeu o pai. Na palavra família rabiscada na parede branca e austera daquele quarto de hospital. Ela pegou a caneta e assinou. Conrad olhou para a assinatura, dobrou o papel e o guardou no bolso interno do casaco. Ele se levantou, abriu a porta e disse sem se virar. 10h30 esta noite, 45 minutos, a partir de hoje à noite. Cora permaneceu sentada naquela sala sem janelas por mais 5 minutos depois que Conrad saiu. Suas mãos estavam cerradas em seu colo, as palmas úmidas de suor. Ela tinha acabado de assinar um acordo com o submundo. Ela tinha acabado de colocar sua vida na mesa como uma aposta.
Mas quando finalmente se levantou e voltou para o corredor, a única coisa em sua mente não era medo. Era que naquela noite as crianças teriam 45 minutos em vez de 30. Depois que Conrad deu sua aprovação, tudo mudou. Chega de se esgueirar pela janela da lavanderia. Chega de contar cada segundo no relógio. Tommy abria a porta da escada dos fundos exatamente às 10h30. Cora trazia as crianças para cima. Elas passavam 45 minutos no quarto 714. Depois ela as levava de volta para baixo. Tudo se movia com ordem agora. Mas o que Conrad não havia previsto era que 45 minutos por noite não eram suficientes para manter qualquer distância entre Cora e as crianças. Começou com uma caixa de pizza. Cora a comprou a caminho do trabalho. Uma pizza de queijo extra do Lou Malnati's, na esquina da Archer Avenue, e a levou para o hospital em um saco de papel pardo escondido sob o casaco. Quando Penny abriu a caixa e sentiu o cheiro do queijo quente derretido, seus olhos se arregalaram como se nunca tivesse visto comida boa na vida. No orfanato, a gente come arroz e feijão, disse Penny, com a boca cheia de pizza, fios de queijo se esticando de seus lábios até a mão. Todo dia arroz e feijão, às vezes feijão e arroz. A senhora Dot diz que feijão é saudável, mas acho que ela diz isso porque feijão é mais barato que pizza. Jonah não disse nada, mas comeu 3 fatias seguidas, rápida e silenciosamente, do jeito de uma criança que aprendeu a comer rápido antes que a comida desaparecesse. A partir daquela noite, Cora sempre trazia algo com ela. Às vezes eram sanduíches de frango do Potbelly's perto do hospital. Às vezes caixas de leite com chocolate e biscoitos. Às vezes apenas 2 maçãs. Ela começou a chegar mais cedo, encontrando as crianças no pé da escada às 10 horas, sentando-se com elas nos degraus frios de concreto e comendo juntos antes de subirem para o quarto de Riker. Aqueles minutos nas escadas se tornaram algo que os 3 começaram a esperar. Penny contava histórias sobre a escola, sobre a professora que os fazia escrever em letras maiúsculas quando sua mão insistia em transformar tudo em letras minúsculas. Sobre Meias, o gato do lado de fora da cerca do orfanato, que tinha uma falha de pelo em uma orelha. Cora ouvia, ria nos lugares certos, fazia as perguntas certas, e Penny falava cada vez mais. Como uma porta que ninguém abria há muito tempo e que de repente foi escancarada. Jonah era diferente. Ele não se abria com palavras. Ele se abria com permissão. Uma noite ele colocou seu caderno de matemática no colo e ficou em silêncio. Cora olhou para baixo e viu problemas de divisão. 3/4 da página em branco. Ela não perguntou nada. Apenas sentou-se um pouco mais perto, pegou um lápis e começou a resolver o primeiro problema para ele observar. Jonah observou, deu um leve aceno de cabeça e resolveu o segundo sozinho. A partir daquela noite, a matemática se tornou outro ritual nas escadas. Cora fazia um exemplo. Jonah acompanhava. E Penny desenhava flores e estrelas nas margens do caderno do irmão, que Jonah fingia odiar, mas nunca lá apagava. Depois veio o cabelo. Penny tinha uma cabeça de cachos dourados e emaranhados que claramente ninguém no orfanato tinha tempo para pentear direito. Uma noite Cora trouxe um pente e alguns elásticos de cabelo, sentou Penny num degrau mais alto e trançou seu cabelo em 2 pequenas Marias Chiquinhas. Penny tocou o cabelo, seus olhos se iluminando, depois se virou para Cora e disse algo que fez Cora se agarrar ao corrimão para não desabar. Você se parece com a minha mãe. Não, você parece uma mãe, mas você se parece com a minha mãe. Específico, direto, como se na mente daquela menina de 6 anos, a imagem de Cora trançando seu cabelo tivesse se encaixado perfeitamente sobre a memória de Hannah Marsh, fazendo a mesma coisa antes que a escuridão a engolisse para sempre. Cora sorriu para Penny, disse, "Obrigada, querida", e segurou aquele sorriso até as crianças entrarem no quarto de Riker. Então ela foi direto para o banheiro dos funcionários no final do corredor, trancou a porta, sentou-se na tampa fechada do vaso sanitário e chorou. Ela chorou não porque estava triste. Ela chorou porque tinha 27 anos, era órfã desde os 19, e ninguém nunca lhe dissera que ela parecia uma mãe. Ninguém nunca olhou para ela e viu algo seguro, algo quente, algo digno de ser comparado à pessoa mais importante de suas vidas. Ela chorou por 3 minutos, lavou o rosto e voltou ao trabalho. Ninguém soube.
Na quarta semana, Jonah começou a falar sobre seu pai. Não tudo de uma vez, em pedaços, espalhados entre problemas de matemática e fatias de pizza. Meu pai era carpinteiro, ele disse uma noite, com os olhos baixos para o caderno. Ele fazia mesas e cadeiras, estantes, camas também. Minha cama na casa antiga, ele que construiu. Ele esculpiu meu nome e o nome da Penny na cabeceira. Seu pai estava em Montana? Cora perguntou, tentando manter a voz normal. Sim, numa cidade pequena, perto das montanhas. Papai me ensinou a pescar no riacho atrás da nossa casa. Ele dizia, você tem que ser paciente para pegar trutas. Igual na vida. Você tem que esperar o momento certo. Cora assentiu e não se apressou em perguntar mais. Ela sabia que com crianças como Jonah, o silêncio certo valia mais do que 100 perguntas. E ela estava certa. Porque algumas noites depois, quando Penny já havia corrido para o quarto de Riker, Jonah ficou para trás na escadaria e falou com Cora numa voz tão baixa que ela teve que se inclinar para ouvir. Meu pai disse que tinha um irmão, mas o irmão dele vivia num mundo sombrio. Então papai teve que ir para muito longe. Papai disse que um dia voltaria e tiraria seu irmão das sombras, mas ele não conseguiu voltar antes. O menino não terminou a frase. Ele apenas apertou a alça da mochila e subiu as escadas, deixando Cora parada ali com o coração batendo em golpes pesados. O mundo sombrio, um irmão que foi para longe. Naquela noite, depois que as crianças voltaram para o orfanato, Cora sentou-se em seu carro no estacionamento do hospital, ligou o celular e pesquisou. Ela digitou Wesley Fontaine. Nada correspondia, porque aquele sobrenome havia sido substituído por Marsh. Mas ela se lembrou do que Dorothy Callahan, a diretora do Horizontes Brilhantes, lhe dissera uma vez, que as crianças haviam sido transferidas pelo DCFS de Illinois de Montana, depois que seus pais morreram num acidente de caminhão apenas 8 meses antes, que o nome da mãe era Hannah, que ela era originalmente de Chicago, e que os serviços de bem-estar infantil não encontraram parentes maternos, então as crianças foram colocadas no orfanato. Cora olhou através do para-brisa para o prédio do hospital, até o 7º andar, onde Riker Fontaine estava deitado com o desenho da família na parede e o Sr. Botão, o ursinho de pelúcia, ao seu lado. O irmão que vivia num mundo sombrio. O irmão mais novo que fugiu. As duas crianças que disseram, ele se parece com nosso pai. Cora ainda não tinha todas as peças, mas tinha instinto suficiente para saber que a história de Penny e Jonah não era uma coincidência. E qualquer que fosse o segredo entre aquelas duas crianças órfãs e o chefe da máfia no 7º andar, era muito maior do que qualquer coisa que ela estivesse pronta para enfrentar. A quinta semana começou com uma noite diferente das outras. Cora soube que algo estava errado no momento em que viu Penny no pé da escadaria. A menina não subiu os degraus correndo como sempre fazia. Não sorriu. Não ergueu o Sr. Botão com orgulho para mostrar que havia amarrado uma fita nova para ele naquele dia. Penny sentou-se encolhida no degrau de concreto, os joelhos dobrados, o rosto enterrado neles, e não disse nada. Jonah estava ao lado dela com uma mão no ombro da irmã, os olhos fixos em Cora com aquele olhar cauteloso que ela aprendera a reconhecer nas últimas 4 semanas. A expressão que significava que ele queria dizer não pergunte, enquanto também esperava desesperadamente que alguém o fizesse. O que aconteceu? Cora perguntou, sentando-se ao lado de Penny. Jonah respondeu pela irmã, a voz tensa de contenção. Algumas crianças no orfanato zombaram da Penny. Disseram que nossos pais morreram porque ninguém nos queria. Então Deus os levou embora. Disseram que vamos ficar no orfanato para sempre porque ninguém adota crianças amaldiçoadas. Cora sentiu uma onda de calor subir do peito. Aquele tipo de raiva impotente que ela conhecia muito bem, porque um dia ela fora a criança sentada encolhida, como Penny estava agora. Um dia ouvira o mesmo tipo de palavras de outras crianças em lares temporários, enquanto sua mãe morria num hospital. Ela não disse não dê ouvidos a eles, porque sabia que essas palavras eram inúteis. Em vez disso, ela se sentou, puxou Penny para seus braços e disse, sabe, quando eu tinha a sua idade, outra criança me disse exatamente a mesma coisa. Eu chorei a noite toda, mas ainda estou aqui e estou bem, e você vai ficar bem também. Penny não disse nada,
mas sua mãozinha agarrou o tecido do uniforme de Cora e não soltou. Naquela noite, quando entraram no quarto 714, Penny não desenhou. Ela não contou histórias sobre meias, o gato, não mostrou um desenho novo, não perguntou a Riker o que ele havia sonhado naquele dia. Ela sentou-se ao lado da cama com as duas mãos entrelaçadas. E quando chegou a hora de cantar, sua voz estava completamente diferente. Mais lenta, menor, trêmula. Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Cada palavra caía pesadamente, como se a canção não fosse mais um ritual antes de sair, mas uma súplica. Penny cantou com os olhos apertados. Lágrimas escorriam por sua bochecha redonda, ainda marcada com traços de giz de cera, e sua voz falhou no verso: "Por favor, não leve meu raio de sol embora", de uma forma que fez Jonah virar o rosto e Cora morder o lábio inferior com tanta força que quase sangrou. Então aconteceu. Na cama do hospital, a mão direita de Riker Fontaine, a mão que permaneceu imóvel por 8 meses, os dedos se curvaram muito levemente. Não foi um reflexo. Não foi um espasmo muscular. Foi um movimento lento e deliberado. Como se alguém dentro da escuridão estivesse tentando alcançar algo e não conseguisse encontrar. Penny não viu, porque seus olhos estavam fechados. Jonah não viu porque se virara para a parede. Mas Cora viu. Ela estava na porta e viu claramente. Todos os 5 dedos de Riker se curvando para dentro, depois se esticando, curvando para dentro, depois se esticando. Lentamente, fracamente, como as pétalas de uma flor tentando desabrochar sob o gelo. Cora correu para a cabeceira da cama. Ela olhou para o monitor e a linha da onda cerebral na tela não estava mais plana. Estava se movendo, subindo e descendo distintamente. Não mais as ondulações fracas das semanas anteriores, mas ondas reais, ainda pequenas, mas contínuas, como se o cérebro estivesse tentando se reconectar ao corpo após 8 meses de separação. Ela apertou o botão de chamada para o médico de plantão imediatamente. O Dr. Felix Hartman chegou em 15 minutos, seu cabelo grisalho despenteado, seus óculos tortos, claramente tirado da cama no meio da noite. As crianças já haviam sido levadas para fora por Cora antes de ele chegar, com Tommy vigiando-as na escadaria. Hartman verificou as pupilas de Riker, testou seus reflexos e estudou o gráfico de ondas cerebrais no monitor em silêncio por 5 minutos inteiros. Então ele levantou a cabeça e olhou para Cora por cima dos óculos tortos, com a expressão de um neurologista de 55 anos, olhando para algo que não pertencia a nenhum livro de medicina. Sinais progressivos de recuperação neurológica. Ele disse lentamente, como se pesasse cada palavra. Ondas cerebrais mudando de delta para teta. Reflexos tendinosos profundos melhorados. Movimento espontâneo na mão direita. Senhorita Whitfield, nos últimos 8 meses, consultei 6 especialistas e tentei 4 protocolos de estimulação neural, e nenhum deles produziu qualquer resultado significativo. Agora, me diga o que exatamente você tem feito. Cora não respondeu diretamente. Ela não podia contar ao médico que 2 crianças órfãs estavam entrando escondidas no quarto todas as noites para desenhar, ler histórias e cantar para um chefe da máfia em coma. Ela apenas disse: "Não tenho certeza, doutor, mas parece que a estimulação sonora repetida e uma voz humana familiar todas as noites podem estar criando uma resposta." Hartman a estudou por mais alguns segundos, claramente não totalmente convencido. Mas ele era um cientista, e cientistas seguem dados mais do que suspeitas. "Eu não sei o que você está fazendo", ele disse, "mas continue fazendo. Este é o primeiro sinal real em 8 meses. Não pare." Cora assentiu, esperou até Hartman sair do quarto e mandou uma mensagem para Conrad. Os dedos dele se moveram, as ondas cerebrais mudaram. O médico confirmou os sinais de recuperação. Conrad respondeu em 1 minuto. "Me encontre amanhã de manhã. Relatório completo." Mas boas notícias nunca viajam sozinhas. E no mundo de Riker Fontaine, qualquer mudança acabaria chegando aos ouvidos das pessoas erradas. O Hospital St. Mercy tinha mais de 400 funcionários e Paxton Graves só precisava comprar um deles. Alguém tinha visto o Dr. Hartman correndo para o 7º andar à meia-noite. Alguém tinha ouvido sussurros na sala dos funcionários de que o paciente VIP estava mostrando sinais. Alguém tinha enviado uma mensagem. 3 noites depois,
Quando Cora saiu para o estacionamento do hospital às 2 da manhã, após seu turno, um sedã preto estava estacionado de lado, bloqueando o caminho para seu carro. Um homem se encostava no capô com os braços cruzados sobre o peito, vestindo uma jaqueta de couro, a cabeça raspada, o sorriso em seu rosto nunca alcançando seus olhos. Bem tarde para uma enfermeira ainda estar trabalhando tanto, ele disse, sua voz carregando aquela falsa simpatia que fez os pelos da nuca de Cora se arrepiarem. Eu não te conheço. Não precisa. Só estou perguntando. Aquele paciente VIP no 7º andar, ainda respirando. Cora apertou as chaves do carro dentro do bolso do casaco e pressionou o botão de destravar sem tirar a mão, deixando o bip 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 dizer a ele que seu carro estava bem ali e que ela poderia entrar a qualquer momento. Eu não conheço nenhum paciente no 7º andar. Eu trabalho na maternidade do 3º. O homem olhou para ela por alguns segundos, a cabeça ligeiramente inclinada, como se decidisse se valia a pena insistir. Então ele se afastou do capô e abriu caminho. Durma bem, enfermeira. Cuidado ao dirigir para casa. Chicago não é segura tarde da noite. Cora saiu do estacionamento com as mãos tremendo no volante e os olhos fixos no retrovisor até o sedã preto desaparecer de vista. Ela parou no meio-fio 2 quarteirões depois, desligou o motor e ficou ali respirando por 30 segundos antes de ligar para Conrad. Alguém perguntou sobre o Riker, no estacionamento, agora mesmo. O silêncio do outro lado durou 3 segundos. Então Conrad falou, sua voz plana como um lago antes de uma tempestade. Descreva-o cada detalhe. Cora descreveu o homem. Quando terminou, Conrad não disse mais nada, exceto uma frase antes de desligar. A partir de amanhã à noite, Tommy te acompanha até o seu carro depois de cada turno. Nunca mais entre naquele estacionamento sozinha. Nunca. Cora ficou no carro por mais 10 minutos após a ligação, olhando através do para-brisa para a rua vazia. Ela pensou em Penny sentada na escadaria chorando porque outras crianças a haviam zombado. Ela pensou nos dedos de Riker se curvando quando ele ouviu a voz trêmula da menina. Ela pensou no homem careca cujo sorriso nunca alcançava os olhos. E ela entendeu que havia entrado em um mundo sem um caminho fácil de volta. Mas ela entendeu outra coisa também, tão clara e certamente quanto aquela frequência cardíaca de 62 no monitor na primeira noite, que ela não ia parar. Na sexta semana, Cora começou a conversar com Riker. Não conversar da maneira que uma enfermeira relata sinais vitais ou anuncia uma troca de soro. Conversa de verdade. O tipo que acontece quando a noite está muito tarde e o cansaço apaga todas as barreiras que ela se esforça tanto para construir durante o dia. Começou por acidente naquela noite. As crianças saíram mais cedo do que o normal, porque Jonah desenvolveu uma tosse e Cora fez o menino voltar para o orfanato para descansar. Penny protestou, o lábio inferior para fora, mas seguiu o irmão obedientemente depois que Cora prometeu que levaria leite com chocolate para o orfanato na manhã seguinte. O quarto 714 ficou silencioso novamente. Havia apenas o ritmo constante do monitor, o zumbido suave do sistema de aquecimento nas paredes e os passos de Tommy no corredor cada vez que ele passava pela porta e voltava. Cora sentou-se na cadeira ao lado da cama, a cadeira onde Jonas se sentava lendo todas as noites, e não se levantou. Ela estava cansada. 6 semanas seguidas de turnos noturnos, 6 semanas chegando cedo para encontrar as crianças nas escadas, 6 semanas carregando um segredo mais pesado do que qualquer dívida pressionando seus ombros. Ela encostou a cabeça no corrimão da cama, a bochecha quase tocando o lençol branco e imaculado, e olhou para o rosto de Riker de mais perto do que nunca. Ele parecia diferente a essa distância. A cicatriz tênue ao longo do lado esquerdo de sua mandíbula não parecia mais assustadora. Era apenas uma curva na pele, prova de que alguém já havia se machucado. Os ângulos duros de seu rosto se suavizaram no sono, ou no coma, ou em qualquer estado entre a vida e a morte em que ele estava flutuando. Sabe, disse Cora, sua voz baixa o suficiente para não ser ouvida no corredor. Há 2 criancinhas que vêm aqui todas as noites por sua causa. Elas não sabem quem você é. Elas não sabem o que você fez. Elas não sabem como as pessoas te chamam lá fora. Elas só sabem que você se parece com o pai delas. E isso é o suficiente para elas escalarem pela janela da lavanderia, subirem 7 lances de escada e sentarem aqui lendo para você todas as noites.
Ela pausou, ouvindo o monitor constante e continuou. Sua vida inteira as pessoas te temeram. Você sabe disso, não é? Eu olho para aqueles guardas no corredor. Eu olho para a maneira como os médicos assentem quando Conrad dá uma ordem. Eu olho para a maneira como todo este sétimo andar gira em torno de você, como se você fosse o centro do universo. Mas ninguém vem aqui porque te ama. Conrad vem por lealdade. Tommy vem porque é o trabalho dele. Os médicos vêm porque estão sendo pagos. Apenas aquelas duas crianças vêm porque querem, simplesmente porque querem. E é meio engraçado, não é? Você está deitado aqui há 8 meses e todo aquele dinheiro, todos aqueles médicos, todas aquelas máquinas, nada disso conseguiu te acordar. Mas uma menina de 6 anos canta "Você é meu raio de sol", com a voz trêmula, e seus dedos se movem. Cora soltou uma risada suave, o tipo de risada feita de exaustão misturada com algo mais que ela não conseguia nomear. Se isso não é um milagre, então eu não sei o que é. Ela ficou em silêncio por um tempo, ouvindo sua própria respiração, ouvindo as máquinas, ouvindo a quietude pesada do quarto. Então ela se lembrou que precisava verificar o pulso dele. Era por isso que ela estava sentada ali, disse a si mesma. Uma enfermeira verificando sinais vitais, não alguém que ficou para trás para conversar com um homem em coma. Ela estendeu a mão, colocou 3 dedos contra o pulso de Riker, no local exato onde o pulso radial batia, e começou a contar. O pulso estava uniforme, lento, estável. Ela havia contado 15 segundos quando a mão de Riker se apertou. Não com força, não de repente. Seus dedos simplesmente começaram a se fechar, lentamente, envolvendo os 3 dedos que Cora tinha em seu pulso, segurando-os ali, gentil, mas inconfundivelmente. Cora ficou imóvel. Seu coração disparou para a garganta e começou a martelar descontroladamente, como se estivesse tentando sair do peito e correr. Ela olhou para a mão dele segurando a dela. Então ela olhou para o rosto dele. Os olhos de Riker ainda estavam fechados. Seu rosto ainda estava imóvel. Nenhum músculo havia mudado. Mas sua mão estava segurando a dela e não soltava. Cora não se afastou. Ela não chamou o médico. Ela não apertou o botão de chamada da enfermeira. Ela ficou ali com a mão dentro da mão de Riker Fontaine, o coração acelerado, não de medo, mas de algo que ela não estava pronta para nomear. E ela ficou assim até que os dedos dele a soltaram lentamente, quase um minuto depois. Ela retirou a mão, colocou-a no colo e olhou para os 3 dedos, ainda quentes, onde ele a havia tocado. Ela ficou sentada por mais 5 minutos sem dizer uma palavra. Depois se levantou e saiu. Ela não contou a ninguém, nem a Tommy, nem a Conrad, nem as crianças. Ela guardou aquele momento para si mesma, da maneira que alguém esconde uma pequena chama nas palmas das mãos, sem saber se deve apagá-la ou deixá-la queimar. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Conrad Hayes estava sentado no escritório atrás do restaurante Fontaine, na Rush Street. O telefone pressionado contra a orelha, o rosto inexpressivo, enquanto seus nós dos dedos batiam cada vez mais rápido na mesa de carvalho. O homem do outro lado era um de seus contatos na rede do submundo, um corretor de informações que operava entre facções no lado oeste. O homem disse que Paxton Graves havia aumentado a aposta. Isso não era mais uma ameaça vaga ou um plano mal formado. Paxton havia colocado $500 mil em dinheiro na mesa, para qualquer um disposto a acabar com Riker Fontaine em sua cama de hospital. $500 mil era o suficiente para comprar a lealdade de um guarda-costas, uma enfermeira, um zelador, qualquer um que pudesse entrar pela porta do quarto 714 e pressionar um travesseiro sobre o rosto de Riker por 3 minutos. Conrad desligou e ficou imóvel na escuridão do escritório, olhando para a fotografia em preto e branco na parede. Uma foto dele e de Riker tirada 20 anos antes, quando ambos eram jovens e nenhum deles tinha sangue nas mãos. O tempo estava se esgotando. Riker estava mostrando sinais de despertar, mas ainda não estava acordado. E até que ele abrisse os olhos e se sentasse, ele não era nada mais do que um alvo deitado imóvel em uma cama, protegido por um círculo cada vez menor de pessoas e cercado por inimigos que se tornavam mais numerosos a cada dia. Conrad pegou o telefone e ligou para Tommy. Dobre os guardas no 7º andar a partir de amanhã à noite. Ninguém entra a menos que esteja na lista que eu aprovar. Ninguém. Então ele fez uma segunda ligação para um homem que raramente contatava.
Um advogado que lidava com o tipo de problema que nunca chegava aos tribunais. Paxton Greaves. Conrad disse apenas essas duas palavras, e o homem do outro lado entendeu. A luta pela vida de Riker Fontaine não estava mais acontecendo apenas dentro do quarto do hospital. Estava se espalhando para as ruas e a escuridão se aproximava a cada noite. Na 7ª semana, Penny trouxe outro desenho. Não um esboço apressado de giz de cera no verso de um prontuário médico como os anteriores. Este ela o havia desenhado no orfanato, em uma folha limpa de papel branco. Um papel A4 que sua professora havia distribuído durante a aula de artes. E ela trabalhou nele por 3 dias. Jonah contou a Cora quando as duas crianças estavam no pé da escadaria, sua voz carregando algo em comum, meio orgulho e meio preocupação, como se ele soubesse que este desenho era diferente, mas não soubesse aonde poderia levar. A imagem tinha 5 pessoas. No centro, havia um homem deitado em uma cama, olhos fechados, cabelo escuro, e Penny havia escrito ao lado dele com sua caligrafia torta: "Ele está dormindo." À esquerda, uma mulher de branco, cabelo castanho preso no alto, rotulada como Senhorita Cora. À direita, 2 crianças de mãos dadas, uma menina e um menino. Não precisava de nomes, porque eram claramente Penny e Jonah. E entre as 2 crianças havia um pequeno círculo marrom com 2 pontos pretos para os olhos. O Senhor Botão desenhado com 1/3 do tamanho de uma pessoa real, como se o ursinho de pelúcia fosse um membro oficial e indispensável da casa. Abaixo do desenho, Penny havia escrito 2 grandes palavras em giz de cera vermelho grosso, pressionando com tanta força que o papel quase rasgou: "Nossa família." Quando entraram no quarto 714, Penny não correu para a cama como fazia todas as outras noites. Ela foi direto para a parede oposta, onde o primeiro desenho da família estava colado desde a primeira semana, e cuidadosamente colocou o novo desenho ao lado dele, rasgando fita adesiva médica em 4 pequenas tiras, uma para cada canto, exatamente como Cora uma vez fixou linhas de soro para pacientes. "A foto antiga era a família com que eu sonhava", disse Penny, alisando a borda do papel com a mão. "Esta é a minha família de verdade." Cora ficou na porta, mordendo o lábio. Ela olhou para o desenho, olhou para a mulher de branco rotulada com seu nome, e teve que engolir a dor apertada na garganta antes que se transformasse em lágrimas. Jonah sentou-se em sua cadeira de sempre. Mas esta noite ele não abriu o Hobbit. O livro ficou em sua mochila, e ele deixou a bolsa a seus pés em vez de tirá-lo. Ele olhou para Riker, mais quieto do que o normal, seus olhos escuros carregando algo inquieto por trás deles, como se estivesse lutando com uma decisão. Penny começou a cantar "Você é meu raio de sol." Sua voz esta noite estava clara e firme, não trêmula como na semana anterior, como se o desenho Nossa Família lhe tivesse dado algo para se segurar. Ela cantou a música inteira, depois começou de novo, mais suave desta vez, mais devagar, como uma canção de ninar. E enquanto Penny cantava, Jonah fez algo que nunca havia feito antes. Ele estendeu a mão, pegou a mão direita de Riker, a mão que uma vez se curvou quando Penny cantou, e a segurou com força. Então ele se inclinou, seus lábios perto do ouvido de Riker, e sussurrou. Sua voz era tão suave que Cora, parada na porta, teve que parar de respirar para ouvir. "Meu pai disse que o irmão dele era muito forte. Ele disse que o irmão dele era mais forte do que qualquer um que ele já conheceu. Se você é o irmão do meu pai, então você tem que acordar. Meu pai não conseguiu voltar para te buscar, mas nós estamos aqui. Nós viemos no lugar dele." 1 segundo se passou. 2 segundos. O monitor continuava soando seu ritmo constante. Bip, bip, bip. Então a onda na tela saltou. Não uma ondulação fraca como nas semanas anteriores. Uma onda forte e inconfundível, seguida por uma segunda, depois uma terceira, uma após a outra. O bip do monitor mudou de ritmo. Mais rápido agora, mais urgente. E Cora correu para o quarto porque todo o seu instinto de enfermeira lhe dizia que algo estava acontecendo. Algo bom ou algo terrível. Mas algo estava acontecendo naquele exato momento. Então Riker Fontaine abriu os olhos. Não lentamente. Não com alguns piscares antes de se fecharem novamente como um reflexo. Seus olhos se abriram e nos primeiros segundos estavam nublados. Então eles começaram a focar, a encontrar seu ponto.
como uma câmera se ajustando de volta à nitidez depois de ter sido desligada por 8 meses. A primeira coisa que Riker Fontaine viu quando voltou ao mundo foi o rosto de Jonah. Um menino de 8 anos, olhos escuros e solenes, a linha de uma mandíbula quadrada, um nariz reto, cada traço nítido e dolorosamente familiar. Riker olhou para o menino. Seus lábios se moveram, secos e rachados após 8 meses de desuso, e um som saiu, rouco e quebrado, mas inconfundível. Wes! Jonah ficou rígido. Sua mão ainda estava em volta da de Riker, mas todo o seu corpo começou a tremer, seus olhos se arregalando, porque o homem para quem ele estivera lendo e segurando as mãos por 7 semanas, acabara de abrir os olhos, acabara de olhar para ele, acabara de chamá-lo por um nome que ele não conhecia. E ainda assim, aquela voz rouca e quebrada, soava tanto como a de seu pai, que o menino começou a chorar antes mesmo de entender o porquê. Penny gritou, não de medo, mas com o grito de uma criança de 6 anos que acabara de ter a prova de que milagres eram reais. Ele acordou, senhorita Cora. Ele acordou. Ela correu para a cama e jogou os braços em volta do braço esquerdo de Riker, enterrando o rosto na curva de seu cotovelo. O senhor botão preso entre ela e a grade lateral. E ela riu enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas, aquela mistura impossível de soluços e alegria que só as crianças conseguem fazer com tanta honestidade feroz. Cora correu para a cabeceira da cama, verificou as pupilas de Riker, verificou sua respiração, pressionou o botão de chamada para o médico de plantão, com uma mão enquanto dizia: Senhor Fontaine, pode me ouvir? Pode seguir meu dedo? Mas suas mãos tremiam e sua voz também, porque ela era uma enfermeira. Sim. Mas ela também era a mulher que se sentara ao lado desta cama, falando no silêncio noite após noite, morte. E agora o homem naquela cama havia aberto os olhos. Tommy ouviu o grito de Penny, abriu a porta com força, uma mão já no cinto por reflexo, e parou abruptamente quando viu Riker olhando ao redor do quarto com os olhos abertos. Ele pegou o telefone, discou para Conrad e disse exatamente 4 palavras. Ele está acordado. O 7º andar entrou em erupção nos 15 minutos seguintes. O Dr. Hartman veio correndo mais rápido desta vez, porque Tommy usara a linha prioritária que Conrad havia providenciado. A enfermeira de plantão correu e foi barrada na porta por Tommy, porque as crianças ainda estavam dentro do quarto. Conrad dirigiu do Fontaine's na Rush Street até o hospital em 14 minutos, passando por pelo menos 3 sinais vermelhos. Mas antes de todas essas pessoas chegarem, naquele breve momento de silêncio, quando apenas Cora, Penny e Jonah estavam no quarto, Riker Fontaine olhou para Cora. Seus olhos ainda estavam embaçados, ainda tentando recuperar o mundo após 8 meses de escuridão. Mas ele olhou para ela e falou, sua voz áspera como cascalho esmagado sob rodas. Eu os ouvi. Cora se inclinou mais perto. Ouviu quem? No escuro, eu ouvia cantar em todas as noites, e alguém lendo para mim. Alguém estava lendo livros para mim. Riker engoliu em seco com dor. Foi isso que me puxou de volta. Eu continuei seguindo aquelas vozes. Todas as noites elas se aproximavam um pouco mais. Então, esta noite disse, você tem que acordar. E eu acordei. Cora olhou para Penny, agarrada ao braço dele, olhou para Jonah parado ao lado da cama com lágrimas escorrendo pelo rosto que ele nem se preocupou em enxugar. Então olhou de volta para Riker. Ela não disse nada, simplesmente colocou uma mão no ombro de Penny e a outra no de Jonah, e deixou aquelas 3 pequenas chamas queimarem em silêncio, iluminando o quarto de onde a escuridão finalmente se retirara após 8 longos meses. Nos primeiros dias após acordar, Riker Fontaine quase não falou. Ele ficava na cama com os olhos abertos, olhando para o teto ou para o desenho Nossa Família, na parede em frente a ele, e permanecia em silêncio. Seu corpo ainda estava tão fraco que até mesmo levantar a cabeça do travesseiro o deixava tonto. E o Dr. Hartman disse que a recuperação após 8 meses em coma levaria muitas semanas, talvez muitos meses, que seus músculos haviam atrofiado, seu sistema nervoso precisava se reconectar, e paciência era a única coisa que ninguém podia vender. Mas a mente de Riker não precisava de recuperação. Ele estava acordado, afiado,
E a primeira coisa que perguntou a Conrad quando seu braço direito entrou no quarto na manhã seguinte não foi sobre o Império, não foi sobre Paxton, não foi sobre o território que haviam perdido. As duas crianças, disse Riker, a voz ainda rouca, mas mais clara do que na noite anterior. Descubra quem são. Conrad assentiu e não fez outra pergunta. Ele tinha visto Riker olhar para o menino de olhos escuros e dizer Wes na noite anterior. Ele tinha visto a expressão no rosto de Riker então, e 20 anos ao lado de seu chefe o ensinaram que quando Riker Fontaine usava aquele tom para dar uma ordem, não era uma ordem comum. Era pessoal. Conrad começou no hospital. Tommy confirmou que as crianças vinham do orfanato Horizontes Brilhantes em Pilsen, a 3 quarteirões do St. Mercy. Conrad contatou a diretora, Dorothy Callahan, uma mulher de 58 anos com cabelo prateado curto e a voz de alguém que criou muitas crianças e não conseguiu manter nenhuma delas. Ela forneceu as informações básicas. Jonah Marsh, 8 anos, e Penny Marsh, 6. Mãe, Hannah Marsh, falecida. Pai, desconhecido nos registros do orfanato. As crianças haviam sido transferidas pelo DCFS de Illinois de volta para Chicago de Montana apenas 8 meses antes, depois que ambos os pais morreram em um acidente de caminhão. A mãe delas era originalmente de Chicago, mas o Serviço de Bem-Estar Infantil não encontrou parentes maternos. O arquivo do orfanato terminava ali. Mas Conrad Hayes não era um homem que parava em um arquivo de orfanato. Ele contatou um de seus homens em Montana, um ex-policial especializado em desenterrar registros de pessoas que não queriam deixar rastros. 2 dias depois, ele recebeu cópias digitalizadas das certidões de nascimento originais de Jonah e Penny, as versões arquivadas no cartório do condado de Flathead, Montana. As versões que não haviam sido alteradas, não haviam sido encurtadas quando passaram pelo sistema do DCFS. As certidões listavam o pai como Wesley James Marsh, mas a investigação aprofundada do investigador descobriu um decreto de mudança de nome selado, ligando-o de volta à sua identidade de nascimento. Wesley James Fontaine. Conrad sentou-se em seu carro do lado de fora do hospital, olhando para aquele nome na tela do celular, e não se moveu por 2 minutos inteiros. Wesley, o irmão mais novo de Riker. O irmão que fugira 10 anos antes mesmo de Jonah nascer. Cortou todo o contato, pegou o sobrenome da esposa, viveu sob o nome Marsh em uma pequena cidade montanhosa em Montana, como se o nome Fontaine nunca tivesse existido. E agora Wesley estava morto, há apenas 8 meses. Morto em uma rodovia de Montana com sua esposa, deixando para trás 2 crianças que ninguém sabia que carregavam sangue Fontaine. Vagando pelo sistema de bem-estar infantil e depois voltando para Chicago, para um orfanato a 3 quarteirões do hospital, e de alguma forma encontrando o caminho para o quarto 714, onde seu tio estava em coma. Conrad entrou no quarto de Riker, fechou a porta e sinalizou para Tommy ficar do lado de fora. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e colocou o telefone na frente de Riker, a tela exibindo a certidão de nascimento digitalizada. Nome do pai, disse Conrad sem rodeios. Wesley James Fontaine. Riker olhou para a tela. Ele leu aquela linha 1, 2, 3 vezes. Então ele virou o rosto para a parede. Seus ombros tremeram. Não de fraqueza, não de frio, mas com o tipo de tremor que vem de um homem de 36 anos que nunca chorou na frente de ninguém e estava tentando se recompor e falhando. Ele foi embora por minha causa, disse Riker, a voz embargada, o rosto ainda virado para a parede. Ele odiava tanto o mundo em que eu vivia que mudou de nome, pegou o nome da esposa, escondeu os filhos, viveu como se eu não existisse. E ele morreu há 8 meses. Morreu e eu nunca soube. Conrad, meu irmão morreu e eu nunca soube. Conrad sentou-se em silêncio. Ele não ofereceu conforto, porque não era o tipo de homem que confortava, e Riker não era o tipo de homem que precisava disso. Ele simplesmente ficou ali e deixou seu chefe chorar, pela primeira vez nos 20 anos que o conhecia. E ele manteve a porta fechada até os ombros de Riker pararem de tremer. 10 minutos depois, Riker enxugou o rosto com as costas da mão, virou-se para olhar para Conrad novamente, os olhos vermelhos, mas a voz dura mais uma vez. Chame a enfermeira. Cora entrou no quarto 10 minutos depois que Tommy a chamou.
Ela ainda usava seu uniforme do turno da noite, o cabelo preso no alto, olheiras sob os olhos, e soube no momento em que olhou para o rosto de Riker que ele sabia. Sabia o quê? Ela ainda não tinha certeza. Mas ele sabia de algo e isso o havia machucado. Há quanto tempo você sabe? Riker perguntou, olhando diretamente nos olhos de Cora. Sei o quê? Não brinque comigo. As crianças, você sabia quem elas eram. Você sabia desde o início e ainda assim as deixou entrar no quarto de um chefe da máfia. Por quê? Cora sustentou o olhar dele sem piscar. Eu não sabia quem elas eram. Eu ainda não sei quem elas são. Tudo o que sei é que são duas crianças solitárias em um orfanato que subiam 7 lances de escada todas as noites apenas para sentar ao lado de um homem solitário em uma cama de hospital. Eu não me importo com quem você é fora deste hospital. Você deveria se importar, disse Riker, a voz baixando. Pessoas perto de mim se machucam. Eu perdi meu irmão porque ele estava perto de mim. Agora os filhos dele estão aqui, e você está aqui e você realmente não entende o quão perigoso isso é? Cora ficou em silêncio por 3 segundos. Então ela falou, a voz plana e clara. Então me mande embora. Mande as crianças embora também. Você é bom nisso, não é? Afastar as pessoas da sua vida. Seu irmão foi embora por sua causa. Foi o que você acabou de dizer. Agora você quer fazer o mesmo com sua própria sobrinha e sobrinho. As palavras pairaram no ar do quarto 714 como uma bala congelada em voo. Riker olhou para Cora, e Cora olhou de volta, e nenhum deles se moveu. Então Riker desviou o olhar para o desenho Nossa Família na parede. 5 figuras de giz de cera. Ele está dormindo. Senhorita Cora. Penny, Jonah, Senhor Botão. Ele olhou para aquele desenho por tanto tempo que Cora pensou que ele poderia ter esquecido que ela estava ali. Então ele falou não olhando para ela, mas para o desenho. Conrad! Conrad entrou imediatamente, claramente tendo estado do lado de fora da porta. Proteja as crianças, a qualquer custo. Conrad assentiu. E a enfermeira. Alguns segundos de silêncio. Riker ainda estava olhando para o desenho quando respondeu. Ela também. 3 semanas após acordar, Riker Fontaine conseguia sentar-se na cama sem ajuda, segurar uma colher e comer mingau sozinho, embora suas mãos ainda tremessem um pouco, e caminhar 14 passos da cama até a janela antes que suas pernas cedessem. 14 passos. Ele sabia o número exato porque Penny contava para ele todos os dias. 12, 13, 14. Uau, tio, você fez um a mais que ontem. Ela se sentava no chão no final do quarto com o Sr. Botão no colo, batendo palmas toda vez que Riker conseguia dar mais um passo. Como uma treinadora de 6 anos, cujo salário era pizza de queijo e leite com chocolate. Riker, um homem cuja mera presença já fora suficiente para silenciar ruas inteiras em Chicago, percebeu que estava se esforçando mais a cada dia. Não porque o Dr. Hartman lhe dissera para praticar, mas porque não queria ver o rosto de Penny desapontado se ele fizesse menos do que no dia anterior. Jonah era mais quieto. Desde a noite em que Riker acordou, o menino se tornara mais retraído, não por distância, mas porque estava tentando processar algo grande demais para uma criança de 8 anos. Ele sabia que Riker o chamara de Wes no momento em que abriu os olhos. Ele sabia que Wes era o nome de seu pai, e ouvi-lo dos lábios de Riker fez a conexão parecer profunda, de sangue. O menino não perguntou. Ele simplesmente trazia o Hobbit todas as noites e continuava lendo, porque ler um livro não exigia que ninguém explicasse nada. A vida no quarto 714 estava começando a encontrar um novo ritmo. Lento e cuidadoso, mas mais quente do que qualquer coisa que aquele quarto já havia abrigado antes. E então a terça-feira da 10ª semana chegou e tudo se despedaçou. Paxton Graves soube que Riker estava acordado. Essa notícia se espalhou pelo submundo de Chicago mais rápido do que qualquer jornal jamais poderia. E Paxton entendeu melhor do que ninguém que sua janela de oportunidade estava se fechando. Riker Fontaine em uma cama de hospital era um alvo. Riker Fontaine de pé era uma sentença de morte para qualquer um que tivesse tocado em seu império durante aqueles 8 meses. Paxton não atacou Riker. Ele atacou a única coisa que Riker mal começara a ter novamente. Naquela manhã, um sedã preto parou do lado de fora do Horizontes Brilhantes em Pilsen.
2 homens saíram, vestidos com ternos cinza, carregando pastas de couro, com a maneira polida e profissional de funcionários do governo. Eles se encontraram com Dorothy Callahan na sala de recepção e apresentaram documentos impressos em papel timbrado do DCFS de Illinois, completos com selos, assinaturas e números de caso, juntamente com uma ordem de transferência de emergência para 2 crianças, Jonah Marsh e Penny Marsh. Dorothy leu os papéis e franziu a testa. Uma transferência? Por qual motivo? Reavaliação de rotina do ambiente de vida, disse o primeiro homem naquele tom suave e exausto de quem já explicou a mesma coisa 100 vezes. As crianças estão sendo transferidas para uma instalação no lado norte para ficarem mais perto de uma nova escola. Procedimento padrão. Dorothy olhou para o número da linha direta do DCFS impresso no formulário. Preciso verificar isso. Claro! Dorothy ligou para o número listado no papel. Uma mulher com voz profissional atendeu, identificou-se como funcionária da filial do DCFS do condado de Cook, confirmou a ordem de transferência e repetiu o número do caso exatamente como aparecia no formulário. Dorothy não tinha motivos para suspeitar. O DCFS transferia crianças entre instalações todos os meses. Era uma parte tão comum do sistema de lares adotivos americano que há muito se tornara seu próprio tipo de desgosto. Ela chamou Jonah e Penny para baixo. Penny agarrou o Sr. Botão, seus olhos inquietos. Para onde vamos, Sra. Dot? Vocês vão para um lugar novo por um tempo, disse Dorothy, tentando manter a voz firme, embora odiasse dizer aquelas palavras. Palavras que ela dissera a muitas crianças ao longo de 20 anos no trabalho. Vai ficar tudo bem. Jonah não disse nada. O menino olhou para os 2 homens de terno, olhou para o sedã preto do lado de fora e apertou a mão da irmã. As crianças foram levadas às 10 da manhã. 4 horas depois, Cora chegou ao Horizontes Brilhantes. Ela carregava um saco de papel com 2 caixas de leite com chocolate e um pacote de biscoitos Oreo. O lanche que Penny chamava de os melhores biscoitos do universo. Ela bateu na porta da sala de recepção e perguntou a Dorothy se podia ver as crianças. Dorothy olhou para ela, o rosto afundando. Cora, o DCFS veio esta manhã. Uma transferência. Eu entreguei Jonah e Penny a eles. Cora ficou imóvel, o saco de papel em sua mão baixando lentamente. Uma transferência? Transferidos para onde? Uma instalação no lado norte, eles disseram. Eu tenho a papelada aqui. Dorothy entregou a cópia a ela. Cora olhou para o papel timbrado, o selo, o número de telefone. Então ela pegou seu próprio celular, abriu um navegador, encontrou o número oficial da linha direta do DCFS de Illinois no site do estado e ligou. Preciso verificar uma ordem de transferência para 2 crianças, Jonah Marsh e Penny Marsh. Número do caso. Ela leu o número do papel. Silêncio do outro lado. Então a funcionária do DCFS disse: Senhora, não há ordem de transferência para essas 2 crianças no sistema. O número de caso que você acabou de me dar não existe. O sangue sumiu do rosto de Cora. Ela olhou para Dorothy. Dorothy olhou de volta, seus olhos se arregalando enquanto a verdade do que havia acontecido se instalava. Cora, eu liguei para verificar. Eles confirmaram tudo. Um número falso, disse Cora, a voz plana, porque se deixasse a emoção transparecer naquele momento, ela gritaria. Papéis falsos, selo falso, número de telefone falso. Você entregou aquelas crianças a sequestradores. Dorothy recuou contra a parede, uma mão agarrando a borda da mesa, o rosto branco. Cora não ficou mais um segundo. Ela se virou, correu para fora da porta e ligou para Conrad, enquanto corria para o carro. As crianças foram levadas. Pessoal do Paxton. Esta manhã, há 4 horas. Conrad não disse nada por 3 segundos. Os 3 segundos mais longos da vida de Cora. Então ele disse, eu cuido disso. Vá para o hospital agora. Quando Cora chegou ao quarto 714, ela viu algo que nunca esqueceria. Riker Fontaine estava de pé no meio do quarto, não dando 14 passos trêmulos da cama para a janela. De pé, ereto, as 2 mãos apoiadas no suporte de soro, o rosto cinzento de dor, mas os olhos ardendo. O Dr. Hartman estava ao lado dele com as 2 mãos levantadas, como se tentasse conter uma parede em colapso. Sr. Fontaine, você não pode ir. Seu corpo não está pronto. Você vai cair. Riker olhou para o médico com o mesmo olhar que 20 anos antes
Fazia devedores tremerem e implorarem. O olhar do fantasma. E disse com uma voz que não permitia discussão. Minha sobrinha e meu sobrinho estão lá fora. Saia da frente. Então ele se virou para Conrad, que acabara de entrar no quarto, com um telefone pressionado na orelha, emitindo ordens por toda a rede. Encontre-os, Conrad. Encontre-os, não importa o que custe. Se eles tocarem em um fio de cabelo daquelas crianças, eu queimo Chicago até o chão. Conrad Hayes transformou a sala de serviço do 7º andar em um centro de comando em 20 minutos. 3 telefones na mesa, 2 tablets exibindo mapas de Chicago e 4 homens que Cora nunca tinha visto antes, aparecendo de algum lugar como se sempre tivessem existido nas sombras, esperando para serem chamados. Conrad ativou sua rede nas ruas. Os olhos não oficiais espalhados pela cidade que ele passara 20 anos construindo com cuidado paciente. Alguém em Pilsen tinha visto o sedã preto virar na Ashland naquela manhã. Alguém em Back of the Yards tinha visto o mesmo carro estacionado em um posto de gasolina na Halstead. 2 homens de terno entrando para comprar água. 2 crianças sentadas no banco de trás. Conrad cruzou isso com as câmeras de trânsito que um de seus homens podia acessar extraoficialmente. O veículo tinha ido para o sul através de Englewood, virado para a zona industrial abandonada no lado sul e desaparecido do alcance das câmeras no cruzamento da Halstead com a Rua 79, a antiga zona de armazéns. Conrad conhecia aquela área. Paxton Greaves usara um ponto de trânsito lá 3 anos antes de Riker o expulsar. O antigo armazém do Paxton na Rua 81, disse Conrad, marcando o mapa. A 40 minutos daqui. Riker havia trocado de roupa. Ninguém sabia de onde as tinha conseguido. Talvez Tommy as tivesse trazido da cobertura. Mas ele estava no meio da sala de serviço com uma camisa social preta e calças escuras. E se você não notasse a maneira como ele agarrava a borda da mesa para manter o equilíbrio, ele parecia mais um chefe se preparando para a guerra do que um paciente que acordara há apenas 3 semanas. Eu vou, disse Riker, sua voz não deixando espaço para debate. Conrad olhou para ele por 3 segundos, depois assentiu. Porque 20 anos o ensinaram a diferença entre quando Riker estava dando uma ordem e quando estava declarando um fato. E isso era um fato. Cora estava no canto da sala, ouvindo tudo, o coração batendo tão forte que podia senti-lo na garganta. Quando Conrad começou a designar os homens, ela deu um passo à frente. Eu também vou. A sala inteira se virou para olhá-la. Conrad franziu a testa. Tommy inclinou a cabeça. Riker olhou para ela como se ela tivesse acabado de anunciar que pretendia pular de um prédio. Não, disse Conrad secamente. As crianças estão trancadas em um quarto escuro por homens estranhos o dia todo, disse Cora, a voz rápida, mas clara. Quando aquela porta se abrir, se a primeira coisa que virem forem mais homens estranhos com armas, Penny vai entrar em pânico e Jonah vai lutar. Aquele menino vai se jogar contra homens armados, porque ele protegerá a irmã não importa o quê, e alguém vai reagir da maneira errada, e uma criança de 8 anos vai se machucar. Eles precisam ver o meu rosto, não homens com armas. Silêncio se seguiu. Riker olhou para ela, e pela primeira vez desde que acordou, ele a olhou não como olhava para uma enfermeira, não como olhava para uma estranha, mas como olhava para alguém que ele estava tentando entender e não conseguia. Você é realmente louca, ele disse. E você realmente precisa de mim agora, Cora respondeu. Riker olhou para Conrad. Conrad olhou para Cora. Então Conrad expirou pelo nariz e disse, você fica no carro até eu sinalizar. Não antes disso, nunca antes disso. 3 SUVs pretos saíram do St. Mercy às 9 daquela noite. Riker sentou-se no banco de trás do carro do meio e Cora sentou-se ao lado dele. Ele não olhou para ela, os olhos fixos na cidade que passava pela janela. Mas Cora notou sua mão cerrada com força na coxa, os nós dos dedos brancos, e ela entendeu que por baixo da fachada fria do fantasma, Riker Fontaine estava com medo. Não com medo de seus inimigos, com medo de perder sua sobrinha e sobrinho. O armazém na Rua 81 era uma laje cinza de concreto atrás de arame farpado e um terreno baldio cheio de lixo. Os veículos pararam a 200 metros de distância. Os homens de Conrad se moveram pela escuridão como sombras que treinaram a vida inteira para este momento. Conrad os dirigia por um fone de ouvido, a voz plana, precisa,
sem uma palavra desperdiçada. Tommy liderou a primeira equipe pela entrada da frente. A segunda equipe circulou para a parte de trás. Tudo aconteceu rapidamente. Não como acontece nos filmes, sem explosões prolongadas, sem discursos dramáticos. Apenas o som de uma porta sendo arrombada. Alguns gritos curtos, o baque de uma luta, depois silêncio. A voz de Tommy veio pelo fone de ouvido. Limpo. Duas crianças no porão, vivas. Conrad abriu a porta do carro, olhou para Cora e assentiu. Cora correu. Ela não se lembrava de quantas vezes seus pés tocaram o chão entre o SUV e a porta do armazém. Ela só se lembrava da escuridão, do cheiro de concreto úmido, das escadas que levavam ao porão e da lanterna de Tommy varrendo o pequeno cômodo abaixo. Penny estava encolhida no canto, as costas pressionadas contra a parede, o senhor botão esmagado contra o peito, os olhos apertados, e ela chorava sem som. O tipo de choro que só as crianças que aprenderam que ninguém vem quando choram alto sabem fazer. Na frente de Penny, Jonah estava de pé com os braços abertos, de costas para a irmã, o rosto voltado para a porta, exatamente na mesma postura que ele adotara na porta do quarto 714 naquela primeira noite. Braços abertos para protegê-la, mas desta vez não de uma enfermeira, de sequestradores. E o menino de 8 anos ficou assim o dia todo. Penny, Jonah. Penny abriu os olhos, e a primeira coisa que viu não foram homens estranhos com armas. Foi Cora, senhorita Cora de uniforme branco, cabelo preso, correndo escada abaixo com os 2 braços abertos. Senhorita Cora! Penny disparou do canto como uma pequena bala dourada e se chocou contra Cora, os 2 braços travando em volta de seu pescoço, o rosto enterrado no ombro de Cora. E pela primeira vez desde a manhã, ela chorou alto. Chorou forte, chorou sem nenhuma contenção, do jeito que uma criança chora apenas quando finalmente tem permissão para ter medo. Jonah baixou os braços. Seu corpo inteiro tremia por se segurar com força por tanto tempo. E quando viu Cora segurando Penny, ele não correu para ela. Ele ficou ali, as pernas tremendo, os olhos vermelhos, olhando para a porta. Riker desceu os últimos degraus, uma mão apoiada na parede porque suas pernas mal conseguiam sustentá-lo. Tommy se movendo atrás dele para ajudar. Mas Riker deu um tapa na mão de Tommy. Ele entrou no quarto e Jonah o viu. O menino, a criança que ficou com os braços abertos protegendo a irmã na frente de sequestradores o dia todo sem chorar, viu Riker Fontaine entrar naquele quarto escuro e seus lábios tremeram. Tio Riker! Foi a primeira vez que ele o chamou pelo nome. Não o homem adormecido, não ele, não o homem que se parecia com o pai. Tio Riker caiu de joelhos. Não porque pretendia se ajoelhar, mas porque suas pernas cederam. No entanto, uma vez que seus joelhos atingiram o chão de concreto frio, não importava mais, porque Jonah se jogou no peito de Riker. E Penny soltou Cora e correu para os braços dele também. E Riker Fontaine segurou sua sobrinha e sobrinho órfãos com os 2 braços que ainda estavam fracos após 8 meses em coma. Segurou-os com tanta força que ele tremeu e sussurrou em seus cabelos. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora. Ninguém vai tocar em vocês de novo. Cora recuou, a espinha contra a parede, os 2 braços em volta de si mesma, e observou aquela cena através de lágrimas que não se preocupou em enxugar. Tommy ficou na porta e virou o rosto, o maxilar cerrado. No andar de cima, no piso principal, Conrad arrastou Paxton Graves de um quarto dos fundos no armazém. As mãos de Paxton estavam amarradas, o rosto machucado, a camisa rasgada, mas ele ainda sorria. O sorriso de um homem que sabia que havia perdido e se recusava a admitir. Conrad o empurrou para uma cadeira de metal no centro do armazém e esperou. 10 minutos depois, Riker subiu do porão, Penny em seu braço esquerdo, Jonah segurando sua mão direita. Ele colocou Penny nos braços de Cora, disse a Cora para levar as crianças para o carro, depois se virou e olhou para Paxton. Ele parou na frente do homem que quase tirou as únicas coisas que seu irmão havia deixado para trás, e ficou ali em silêncio por um longo tempo. Paxton levantou a cabeça e mostrou os dentes em um sorriso. Me mate, fantasma. Eu sei que você quer. Riker olhou para ele. Então ele olhou para a porta onde Cora estava carregando Penny para fora, onde Jonah se virou para um último olhar antes de entrar no carro. Antes de hoje, disse Riker, a voz baixa e lenta. Eu teria te matado,
E você sabe que eu teria feito isso. Ele voltou os olhos para Paxton. Mas hoje, eu quero que meus filhos saibam que eu escolhi diferente. Riker saiu do armazém sem olhar para trás. Conrad ficou para trás para lidar com Paxton Greaves da maneira que o submundo lidava com homens como ele. Não a morte, mas algo que garantiria que Paxton nunca mais colocaria as mãos na família Fontaine. No carro de volta para o hospital, Penny dormiu no colo de Cora. O senhor Botão esmagado entre elas, rastros de lágrimas secas ainda em suas bochechas. Jonah sentou-se ao lado de Riker sem dizer uma palavra, mas sua mão segurou firme a de seu tio e nunca soltou durante todo o caminho de volta. Após a noite do resgate, Riker não permitiu que as crianças voltassem para o Horizontes Brilhantes. Ele ligou para seu advogado na manhã seguinte e pediu uma ordem de guarda temporária de emergência, alegando que as crianças eram sua sobrinha e sobrinho biológicos e que o orfanato havia permitido que uma grave falha de segurança acontecesse. O Tribunal do Condado de Cook concedeu a ordem temporária em 48 horas. Penny e Jonah se mudaram para o quarto 714 para ficar com Riker no hospital. E o quarto VIP isolado de um chefe da máfia, de repente, se tornou a coisa mais estranha que o St. Mercy já viu. Um quarto de hospital com giz de cera debaixo da cama, um ursinho de pelúcia no travesseiro, desenhos cobrindo as paredes e uma menina de 6 anos ordenando que o paciente caminhasse 30 passos por dia em vez de 14. Riker se recuperou mais rápido do que o Dr. Hartman havia previsto em qualquer uma de suas estimativas. 30 passos se tornaram 50. 50 se tornaram 100. E no terceiro mês, após acordar, ele conseguia caminhar toda a extensão do corredor do 7º andar e voltar sem precisar se apoiar na parede. Hartman disse que a medicina poderia explicar parte disso, que o corpo se recuperava quando o cérebro tinha um motivo para continuar. Mas ele também acrescentou, com um raro sorriso, que não tinha protocolo para o resto. Apenas a observação de que toda vez que Penny gritava, "Mais um passo, tio, não seja preguiçoso!" Riker Fontaine, um homem que uma vez levara 3 balas sem vacilar, dava mais um passo. Jonah se abriu lentamente, da maneira que só Jonah podia. Não por meio de declarações, mas por pequenos fragmentos que escapavam durante o silêncio. Uma tarde, Riker estava sentado em uma cadeira perto da janela, trabalhando em flexionar e esticar as pernas. Jonah estava no chão lendo, e sem levantar os olhos, o menino disse de repente, "Meu pai fazia estantes lindas. Ele usava carvalho, aplainava à mão, nunca com uma máquina. Papai dizia que as coisas feitas à mão têm alma." Riker parou de se exercitar. Ele olhou para o topo da cabeça do menino e não disse nada. Apenas ouviu. "Papai me ensinou a pescar no riacho atrás da nossa casa. Trutas." Ele dizia, "Você tem que ser paciente. Fique quieto. Espere." Ele era muito bom na pesca, mas sempre os pegava e os soltava. Eu perguntei por que ele os soltava e papai disse, porque ele só queria saber que eles ainda estavam lá. Ele não precisava mantê-los. Riker engoliu em seco. Ele olhou pela janela para o horizonte cinzento de Chicago e imaginou um riacho em Montana que nunca vira, onde seu irmão mais novo se sentava pescando com seu filho pequeno, pacífico e longe da escuridão que o próprio Riker criara. "Seu pai falava muito de mim?" Riker perguntou na voz mais gentil que conseguiu. Jonah ficou quieto por um tempo. "Papai disse que tinha um irmão. Ele disse que seu irmão estava perdido no escuro, mas que um dia ele encontraria a luz. Papai sempre dizia, um dia meu irmão encontrará a luz." Toda vez que ele dizia isso, ele olhava pela janela e eu sabia que ele estava se lembrando. Riker não respondeu. Ele não podia, porque se abrisse a boca naquele momento, sua voz teria falhado, e ele não queria fraquejar na frente do menino. Ele apenas deu um pequeno aceno de cabeça, pousou a mão na cabeça de Jonah por um segundo, depois voltou a flexionar e esticar as pernas. Naquela noite, quando as crianças dormiam na cama extra que o hospital trouxera para o quarto, Penny enrolada em volta do Sr. Botão, Jonah deitado reto com o Hobbit dobrado de bruços no peito, Riker empurrou seu suporte de soro para a pequena varanda logo além da janela do quarto 714. Ele ficou ali, ao vento noturno de Chicago, olhando para a cidade que um dia governara, e sussurrou. "Sinto muito, Wes.
Sinto muito que você teve que ir embora. Sinto muito que você teve que mudar seu nome, esconder seus filhos, viver como se eu não existisse. Sinto muito por não saber que você morreu. Mas seus filhos estão aqui, Wes. Eles estão seguros e eu os manterei seguros, eu prometo. O vento passou pela varanda, frio e carregando o cheiro do rio Chicago. E Riker ficou ali até seus ombros pararem de tremer, antes de voltar para dentro. Cora o viu quando entrou para verificar seus sinais vitais no turno da noite. Ele estava sentado na cadeira ao lado da cama das crianças. O senhor botão em seu colo, porque Penny rolara para fora dos cobertores e deixara o urso cair no chão, e Riker o pegara e o mantivera ali. Cora parou na porta, prestes a voltar, porque a verificação dos sinais vitais podia esperar. Mas Riker a viu. Entre, ele disse suavemente, para não acordar as crianças. Cora entrou, verificou o monitor por hábito e anotou os números no prontuário. Então ela começou a sair. Cora, ela parou. Era apenas a segunda vez que ele a chamava pelo nome, e cada vez isso a fazia parar de andar. Por que você não tem medo de mim? Cora se virou e olhou para ele. Um homem de 36 anos sentado no escuro segurando o ursinho de pelúcia surrado de sua sobrinha, perguntando por que ela não tinha medo dele. Por que você está segurando o ursinho da Penny enquanto me pergunta isso? Cora respondeu. Riker olhou para o senhor botão em seu colo, e Cora viu algo em seu rosto que nunca vira desde o dia em que ele acordou. Um sorriso. Pequeno, apenas o canto de sua boca se levantando, mas real. Fique um pouco, ele disse. Cora sentou-se na cadeira em frente a ele. Eles ficaram na escuridão do quarto 714, ouvindo a respiração regular de Penny, ouvindo Jonas se mexer durante o sono, ouvindo a cidade murmurar do lado de fora da janela. Então Riker estendeu a mão e pegou a de Cora. Não o aperto inconsciente de quando ele ainda estava em coma. Ele a segurou deliberadamente, gentilmente e olhou diretamente em seus olhos enquanto dizia: Eu não sou um bom homem, Cora. Você sabe quem eu sou. Você sabe o que eu fiz. Eu não mereço as crianças e definitivamente não mereço você. Mas você e as crianças me fazem querer tentar. Pela primeira vez na minha vida, eu quero tentar me tornar outra pessoa. Cora não retirou a mão. Ela deixou sua mão permanecer na dele, quente e imóvel, e deu um pequeno aceno de cabeça. Nada mais precisava ser dito. Na manhã seguinte, Riker se encontrou com Conrad na sala de serviço. A porta estava fechada, Tommy do lado de fora. Estou saindo, disse Riker. Conrad não piscou. Saindo de quê? De tudo. Todas as operações ilegais. Transfira os territórios. Mantenha os negócios legítimos, os imóveis, os restaurantes, os investimentos. O resto acaba agora. Conrad ficou em silêncio por 10 segundos. Tempo suficiente para Riker saber que ele estava realmente pensando sobre o assunto e não simplesmente obedecendo por reflexo. 20 anos, disse Conrad. Eu te segui por 20 anos, desde os dias em que não tínhamos nada além de nossas próprias mãos e uma arma escondida no porta-malas. Se você está perguntando se eu ainda estou com você, então a resposta é a mesma de 20 anos atrás. Se esta é a sua escolha, eu ainda estou com você. Riker assentiu. É a minha escolha. Conrad se levantou, abriu a porta e, antes de sair, virou-se e acrescentou mais uma frase. Sua voz mais suave do que Cora já ouvira. Wesley ficaria feliz em saber disso. Riker não respondeu. Ele apenas olhou pela janela para o céu de Chicago, que ficava mais claro a cada minuto. E pela primeira vez, aquela luz não o fez semicerrar os olhos. Felicity Crane era o tipo de advogada que as pessoas não encontravam no Google. Ela trabalhava em um pequeno escritório no 12º andar de um prédio no Loop, sem placa, sem site, sem publicidade, e com uma lista de clientes que levaria consigo para o túmulo. Conrad a apresentou a Riker no 5º mês após ele acordar, quando a ordem de guarda temporária estava prestes a expirar e o processo formal de adoção tinha que começar antes que o DCFS pudesse devolver as crianças ao sistema. Eu não pego casos que não acredito que posso ganhar, disse Felicity quando conheceu Riker na sala de conferências privada do hospital, sua voz afiada como um corte de papel. Seu caso é complicado. Você é um homem solteiro. Você não tem experiência em criar filhos. E seu passado é... Deixe-me ser franca. Se alguém cavar no lugar certo,
Aquele tribunal se transformará em uma câmara de tortura. Ninguém vai desenterrar nada, disse Conrad do canto da sala, sua voz plana. Felicity olhou para Conrad por 3 segundos, entendeu o que ele queria dizer e então se virou para Riker. Verificação de antecedentes federais, revisão de registros criminais, verificação financeira, estudo do lar, entrevistas psicológicas, avaliação ambiental. Cada parte disso tem que estar limpa. Não limpa na superfície, limpa o suficiente para que um juiz do Tribunal de Família no Condado de Cook olhe e não tenha mais nenhuma pergunta a fazer. Riker assentiu. Faça, Felicity começou. A verificação de antecedentes federais não encontrou nada. No papel, Riker Fontaine era o presidente da Fontaine Holdings, uma corporação completamente legítima de imóveis e restaurantes, totalmente em dia com os impostos, sem antecedentes criminais e sem acusações formais. Seu império do submundo sempre operou através de camadas de isolamento que Conrad construíra ao longo de 20 anos. E agora Conrad havia eliminado as últimas dessas camadas. O estudo do lar era a parte que Riker mais temia. Não porque tinha medo de falhar, mas porque não sabia o que significava lar. Ele morara na cobertura no topo da Torre Fontaine por 10 anos, um lugar feito de vidro e aço, sem nada além de bebidas caras e mesas de conferência. Aquele não era um lugar para criar crianças. Cora foi quem encontrou a casa. Ela dirigiu por Lincoln Park em uma tarde de domingo, viu uma placa de vende-se em frente a uma casa de tijolos vermelhos de 2 andares com hortênsias florescendo no jardim da frente e uma cerca de madeira branca, e tirou uma foto para enviar a Riker. Ele olhou para a foto, depois para Cora. Tem um jardim para a Penny plantar flores, disse Cora. Tem um quintal grande o suficiente para o Jonah ter um cachorro. Tem uma boa escola primária pública a 2 quarteirões de distância, e parece um lar, não um quartel-general. Riker comprou a casa em uma semana. Conrad arranjou os móveis, mas Cora fez as escolhas. O quarto de Penny tinha paredes amarelo claras porque Penny disse que amarelo era a cor da felicidade. O quarto de Jonah tinha estantes de carvalho ao longo da parede porque Cora se lembrou do menino falando sobre como Wesley construíra estantes de carvalho à mão. Quando a assistente social do DCFS veio inspecionar, ela olhou ao redor da casa, olhou para os quartos das crianças, olhou para o quintal, olhou para a geladeira cheia de comida e escreveu em seu relatório. Ambiente de vida adequado. O requerente demonstra claro compromisso com as necessidades das crianças. A audiência de adoção ocorreu em uma manhã de quarta-feira, no Tribunal de Família do Condado de Cook, 15º andar, sala de audiências 11. Riker usava um terno cinza, não do tipo que usava quando dirigia um império, mas do tipo que Cora havia escolhido para ele. Simples, bem ajustado, fazendo-o parecer mais um pai indo a uma reunião escolar do que um chefe da máfia. Felicity apresentou o processo. A relação de sangue fora confirmada por teste de DNA. Riker era o tio biológico das crianças, irmão de seu pai biológico e totalmente qualificado sob a lei de família de Illinois. A juíza ouviu, leu o processo e fez o que os juízes do Tribunal de Família sempre fazem em casos como este. Ela falou diretamente com as crianças. Penny, você gostaria de dizer algo ao tribunal? Penny se levantou do banco de trás com o Sr. Botão pressionado contra o peito, porque se recusara a deixar o ursinho em casa, e caminhou até a frente do tribunal. Ela não tinha nem 1,20 m de altura, parada diante da juíza como se estivesse diante de uma montanha. Mas não havia medo em seus olhos. Eram os olhos da criança que subira 7 lances de escada até o quarto de um chefe da máfia em coma e acenara para uma câmera de segurança. O tio Riker não é meu pai, disse Penny, sua voz clara e pequena ecoando por todo o tribunal. Ele é meu tio. Meu pai está no céu agora, então ele não pode voltar. Mas o tio Riker está aqui. Ele veio nos buscar quando estávamos com mais medo. E a senhorita Cora está aqui também. A senhorita Cora trança meu cabelo e me traz pizza quando a comida do orfanato é muito nojenta. Uma suave onda de riso percorreu o tribunal. Penny não riu. Ela estava séria da maneira que só uma criança de 6 anos pode ser séria. Completa e absolutamente. Eu quero morar com o tio Riker, o Jonah e a senhorita Cora, porque essa é a minha família. Minha família de verdade. A juíza olhou para Penny,
Olhou para Riker sentado no banco com os olhos vermelhos que ele nem tentava esconder. Olhou para Jonah sentado reto, com a mão firmemente agarrada à de seu tio, e depois olhou para Cora atrás deles, mordendo o lábio para não chorar. Ela bateu o martelo. Aprovado. Felicity deslizou os papéis sobre a mesa para Riker assinar. Riker pegou a caneta e sua mão tremeu. Não por fraqueza muscular após 8 meses em coma. Isso já ficara para trás. Tremeu porque ele tinha 36 anos, assinara milhares de contratos, centenas de ordens, documentos que decidiram o destino de outras pessoas com um único traço de tinta, mas nunca assinara nada tão importante quanto isso. Ele assinou. Jonah Fontaine, Penny Fontaine. As duas crianças que carregaram o nome Marsh, o nome que Wesley adotara para fugir de seu irmão, agora carregavam Fontaine novamente. Não porque foram forçadas, mas porque escolheram. Quando saíram do tribunal, Penny segurava a mão direita de Riker, Jonah segurava a esquerda e Cora caminhava logo atrás deles. A luz do sol de março em Chicago incidia sobre a frente do prédio e Penny virou o rosto para Riker e perguntou: "Tio, podemos ir para casa agora?" Riker olhou para ela e pela segunda vez na vida, ele sorriu. "Sim, vamos para casa." 6 meses após deixar o hospital, em uma noite de setembro, quando Chicago começava a entrar no outono e o ar carregava o cheiro de folhas secas misturado com maçãs maduras do quintal do vizinho, Riker pediu a Cora para ir ao quintal. Ele disse que havia algo errado com a cerca e queria que ela desse uma olhada, porque ele não entendia nada de casas, o que era verdade, já que Riker Fontaine morara em uma cobertura por 10 anos e antes disso nunca possuíra nada com um quintal. Cora saiu pela porta dos fundos e parou. Não havia cerca quebrada. Em vez disso, 20 lanternas de papel feitas à mão pendiam em cordões do telhado da varanda até o bordo no canto do quintal, brilhando suavemente na escuridão que caía. Cada lanterna tinha um desenho de giz de cera colado, alguns com flores, alguns com estrelas, alguns com um ursinho de pelúcia redondo, com 2 pontos pretos para os olhos. E Cora soube imediatamente que eram obra de Penny, porque ninguém no mundo desenhava o Senhor Botão como Penny. Jonah estava ao lado do bordo com o celular antigo que Riker lhe comprara no mês anterior em sua mão, tocando uma música. "Você é meu raio de sol", em uma versão de piano suave com apenas o som das teclas e sem letra, flutuando suavemente pelo pequeno quintal. Penny sentou-se nos degraus da varanda com o Senhor Botão no colo, as pernas balançando, sorrindo tanto com o rosto de uma criança de 6 anos, guardando o maior segredo de sua vida e mal conseguindo não explodir. Riker estava no meio do quintal sob as lanternas, e pela primeira vez, Cora o viu parecer nervoso. Não o tipo de nervosismo que vem de enfrentar inimigos ou tomar decisões de vida ou morte. O tipo que vive em um homem segurando algo pequeno na mão e temendo não ser bom o suficiente para oferecê-lo. "Cora", ele disse, e sua voz não era plana como de costume, mas um pouco áspera, um pouco instável. "Eu não sou bom em dizer essas coisas. Você sabe disso. Sou bom em dar ordens, bom em fazer ameaças, bom em ficar quieto, mas não sou bom em dizer o que preciso dizer a você esta noite." Ele tirou uma pequena caixa de veludo preto do bolso e a abriu. Dentro não havia um anel de diamante. Era uma aliança de prata simples, e no interior estava gravada uma única palavra: "Fique." Cora olhou para o anel, depois para Riker, e ele viu os olhos dela começarem a se encher, embora ela ainda não estivesse chorando. Ainda não. Ela estava tentando se recompor. "Essa foi a primeira palavra que eu te disse", disse Riker. "Naquela noite, depois que acordei. As crianças estavam dormindo. Você estava prestes a sair e eu disse fique. Eu não sabia por que disse isso então, mas agora eu sei. Porque eu queria que você ficasse. Não por uma noite, não por um mês. Fique." Cora chorou. Ela não tentou mais se segurar. As lágrimas escorreram por suas bochechas e ela assentiu com força, repetidamente, porque não confiava em sua voz se abrisse a boca. Penny não aguentou mais. Ela pulou dos degraus da varanda, correu pelo quintal, se jogou nos braços de Cora e gritou na noite de outono de Chicago: "A senhorita Cora vai ser a mamãe Cora. Mamãe Cora. Mamãe Cora. Mamãe Cora." Jonah desligou a música e se aproximou. Ele não gritou nem pulou, mas ficou ao lado de Riker e deu um pequeno aceno de cabeça.
O tipo de aceno de um menino de 8 anos dizendo, eu aprovo, sem precisar usar as palavras. 3 meses depois, o casamento aconteceu naquele mesmo quintal. Pequeno. Não pequeno por falta de dinheiro, mas pequeno porque Riker não tinha muitas pessoas que quisesse convidar, e as que ele queria já estavam presentes. Conrad ficou ao lado de Riker como padrinho. Embora parecesse mais um guarda-costas do que um padrinho, seu rosto de 45 anos tentando não mostrar emoção, enquanto os cantos de sua boca continuavam se contraindo para cima e sendo puxados para baixo. Tommy ficou no portão, meio de guarda e meio segurando uma taça de vinho. Seus olhos vermelhos por causa do vento. Ou assim ele afirmava, e ninguém acreditou nele. Dorothy Callahan sentou-se na primeira fila, chorando desde o momento em que Cora apareceu até o final da cerimônia, usando metade de uma caixa de lenços de papel. O Dr. Hartman sentou-se ao lado de Dorothy, às vezes entregando-lhe lenços, às vezes enxugando discretamente seus próprios olhos. Penny era a florista, usando o vestido branco que Cora comprara para ela, segurando um pequeno buquê em uma mão e o Sr. Botão debaixo do outro braço, porque ela declarara que o Sr. Botão também estava na festa de casamento e ninguém ousou discutir. Jonah carregava as alianças em uma pequena almofada de veludo, caminhando com a seriedade solene de um menino cumprindo o dever mais importante de sua vida. E quando entregou a aliança a Riker, sua mão não tremeu, embora seus lábios estivessem pressionados com força. Riker colocou a aliança no dedo de Cora. E quando chegou a hora dos votos, ele não leu de um papel. Ele olhou para ela, depois para Penny e Jonah parados ao lado deles, e então de volta para ela, e falou. Eu costumava pensar que o poder era a única coisa que podia te proteger. Eu construí um império. Eu construí muros. Eu me transformei em algo que ninguém ousaria tocar. E eu estava errado, porque quando eu estava deitado lá, todo aquele poder não podia fazer nada. O que me trouxe de volta foi uma canção, um livro e uma enfermeira teimosa que se recusou a sair quando eu mandei. Você e as crianças me protegeram com algo que todo o meu império nunca poderia comprar. Não vou prometer ser perfeito, mas prometo que vou ficar. 2 semanas após o casamento, a família Fontaine dirigiu para Montana. 16 horas na estrada. Penny dormindo no banco de trás com o Sr. Botão nos braços. Jonah lendo O Hobbit pela sabe-se lá quantas vezes. Cora dirigindo metade da distância porque Riker ainda não fora liberado pelo médico para ficar muito tempo ao volante, embora ele argumentasse que estava bem. O pequeno cemitério ficava nos arredores de Whitefish, sob as montanhas rochosas. Vento frio soprando por um campo de grama amarelada pelo inverno. 2 túmulos lado a lado. Wesley James Marsh e Hannah Louise Marsh. 2 lápides simples com a grama ao redor bem cuidada, porque alguém da igreja local ainda cuidava do lugar. Penny colocou um buquê de margaridas amarelas no túmulo de sua mãe. As flores que ela disse que Hannah mais amava porque pareciam pequenos sóis. Ela se sentou em frente ao túmulo e disse, Mamãe, eu tenho uma família agora. O tio Riker se parece tanto com o papai e a senhorita Cora se parece com você. Jonah colocou o Hobbit no túmulo de seu pai, o exemplar surrado que ele lera para Riker por 7 semanas no quarto do hospital. O livro que seu pai lhe dera, o único livro que ele carregara consigo quando deixou Montana. Ele o pousou, a mão tremendo um pouco, e disse, Eu terminei, papai. Eu li para o seu irmão. Ele gostou muito. Riker ajoelhou-se entre os 2 túmulos, os joelhos pressionando o chão frio, e pela primeira vez ele falou com seu irmão sem sussurrar sozinho em uma varanda de hospital. Eu cumpri minha promessa, Wesley. Seus filhos estão seguros. Seus filhos têm um lar, uma escola, pessoas que os amam. E eu encontrei a luz, Wes. Assim como você disse. Eu a encontrei. O vento de Montana varreu o campo, amargamente frio, mas limpo, carregando o cheiro de pinho e da neve que se aproximava. Cora ficou atrás dele, uma mão segurando a de Penny, a outra apoiada no ombro de Jonah, e observou Riker ajoelhado diante do túmulo de seu irmão. O homem que toda Chicago uma vez chamara de fantasma, agora apenas um irmão se desculpando por chegar tarde demais. 1 ano após o casamento, a casa de tijolos vermelhos em Lincoln Park não se parecia mais com o lar que Cora encontrara online naquele dia. A cerca de madeira branca agora estava coberta de trepadeiras que Penny plantara na primavera,
E todas as manhãs antes da escola, ela as regava e conversava com cada flor como se pudessem ouvi-la. No quintal, havia uma casinha de cachorro que Jonah construíra sozinho com a ajuda de Riker. Embora ajuda, neste caso, significasse que Riker segurava a tábua firme, enquanto Jonah martelava os pregos, porque se descobriu que um ex-chefe da máfia era pior com um martelo do que um menino de 9 anos. Dentro daquela casinha vivia Hobbit, o Golden Retriever, que Riker comprara para Jonah em seu aniversário. Nomeado em homenagem ao livro que acompanhara o menino de Montana ao quarto do hospital e depois ao túmulo de seu pai. O livro do qual Jonah agora tinha uma nova cópia na prateleira de carvalho em seu quarto, embora ainda guardasse o antigo e surrado na gaveta ao lado de sua cama. A Fundação Wesley Fontaine nasceu no outono, exatamente um ano depois que Riker assinou os papéis de adoção de Jonah e Penny. Conrad a administrava. Felicity Crane cuidava da parte legal. E Riker foi pessoalmente ao Horizontes Brilhantes para se encontrar com Dorothy Callahan e assinar o primeiro acordo de apoio. Dorothy olhou para o homem à sua frente, o homem cuja sobrinha e sobrinho ela uma vez, sem saber, entregara a sequestradores, e chorou. Riker não disse nada sobre o passado. Ele apenas disse: "Você cuidou daquelas crianças quando ninguém mais o fez. Esta fundação existe para que você e pessoas como você tenham recursos suficientes para que nenhuma criança precise comer arroz e feijão todos os dias novamente." A fundação se expandiu mais rápido do que qualquer um esperava. Em 6 meses, 6 orfanatos em Illinois receberam apoio financeiro, desde refeições melhoradas até a contratação de psicólogos infantis adicionais. E o nome Wesley Fontaine, o homem que partira para escapar da escuridão, agora estava ligado à luz que ele sempre acreditara que seu irmão um dia encontraria. Cora voltou a estudar no semestre da primavera. Ela terminou o curso de enfermagem que abandonara 8 anos antes, quando sua mãe adoeceu. Estudava de dia enquanto as crianças estavam na escola, revisava as lições à noite depois que todos já tinham ido para a cama. E Riker frequentemente acordava às 2 da manhã para encontrar sua esposa sentada à mesa da cozinha. Livros espalhados ao seu redor, uma xícara de café frio ao lado de sua mão. Ele nunca lhe dizia para ir para a cama. Ele apenas lhe servia uma xícara nova, colocava-a ao lado da antiga e voltava para o andar de cima. Cora se formou como a melhor da turma e foi nomeada enfermeira-chefe no St. Mercy, no mesmo 7º andar onde uma vez trabalhou no turno da noite, onde tudo começou. Em seu primeiro dia no cargo, ela passou pelo quarto 714. Agora um quarto de paciente comum, não mais isolado, não mais guardado, não mais coberto de desenhos de giz de cera. Ela parou por um segundo, olhou através do vidro, sorriu e continuou andando. Jonah escreveu sua primeira história curta na aula de inglês na escola. A professora pediu aos alunos que escrevessem sobre alguém de sua família. E o menino de 9 anos, com olhos escuros e solenes, escreveu 4 páginas intituladas "Meu tio dormiu por muito tempo". Ele escreveu sobre um homem deitado em uma cama que não acordava, sobre 2 crianças subindo escadas todas as noites, sobre uma enfermeira que abriu a porta e as deixou entrar, sobre uma canção e um livro, sobre dedos que se moveram, sobre olhos que se abriram, e sobre uma família se formando onde ninguém esperava que existisse. Sua professora lhe deu um 10 com louvor e escreveu no final: "Jonah, esta é a história mais bonita que já li de um aluno da 4ª série. Obrigado por compartilhá-la." Jonah levou o trabalho para casa e o entregou a Riker para ler. Riker terminou, dobrou-o, fechou e não disse nada por um longo momento. Então ele bagunçou o cabelo do menino e disse: "Você escreveu melhor do que qualquer coisa que eu já li. Seu pai teria se orgulhado." Penny começou a 1ª série e rapidamente se tornou a criança que mais desenhava na classe. Ela desenhava sua família todos os dias. Cada desenho um pouco diferente, adicionando novos detalhes, mas sempre incluindo todos. O mais novo, pendurado na geladeira, tinha 6 figuras: Riker, Cora, Jonah, Penny, Sr. Botão e uma bola gigante de pelo dourado ocupando metade da página. Rotulada como Hobbit, o cachorro, porque Penny queria ter certeza de que ninguém confundiria Hobbit com qualquer outra coisa. E todas as noites antes de dormir, o ritual nunca mudava.
Penny deitava-se em seu quarto com as paredes amarelas, o Sr. Botão debaixo do queixo. Jonah deitava-se no quarto ao lado, Hobbit enrolado a seus pés. E Riker sentava-se no espaço entre as duas portas, com as costas contra o batente, para que ambas as crianças pudessem vê-lo. Penny cantava: "Você é meu raio de sol, meu único raio de sol." Sua voz de 7 anos estava mais firme agora, mais clara, não mais trêmula como na noite em que cantou no quarto do hospital, depois de ser provocada pelas outras crianças. Não mais falhando como quando as lágrimas escorriam por suas bochechas marcadas de giz de cera. Agora ela cantava porque estava feliz, porque era a canção que Hannah deixara para trás, porque era a canção que tirara o tio Riker do escuro, e porque era sua maneira de dizer "eu te amo" para todos, sem precisar dizer as palavras em voz alta. Riker sentava-se ali ouvindo e sorria. Cora estava no final do corredor, com um ombro contra a parede, observando seu marido sentado entre os quartos das duas crianças, ouvindo a canção de ninar com o Sr. Botão no travesseiro e Hobbit respirando suavemente ao pé da cama. E ela pensou naquela primeira noite no 7º andar do St. Mercy, quando abriu a porta do quarto 714 e viu duas crianças sentadas no chão, ao lado da cama de um chefe da máfia em coma, e ela dissera 15 minutos. Aqueles 15 minutos se transformaram em uma vida inteira. E Riker Fontaine, o homem que uma vez fez toda Chicago ter medo, o homem que o mundo chamava de fantasma, agora se sentava dentro de uma casa de tijolos vermelhos em Lincoln Park, ouvindo sua filha cantar uma canção de ninar, e entendia que todo o poder, dinheiro, território e medo que ele espalhara por 20 anos nunca poderiam lhe dar isso. Isso começara com duas crianças órfãs escalando por uma janela de lavanderia, uma enfermeira teimosa que se recusou a chamar a segurança, e uma canção cantada para alguém que estava dormindo. Essa é a história da família Fontaine. Uma história sobre como o amor não precisa de sangue para começar, não precisa de perfeição para durar e não precisa de poder para proteger. Ele só precisa de uma pessoa disposta a abrir a porta, uma pessoa disposta a ficar e a fé para acreditar que, mesmo na mais profunda escuridão, alguém ainda está cantando para você. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em curtir para nos apoiar. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama e se inscreva no canal para ouvir mais histórias significativas todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Você acredita que, na vida real, o amor pode mudar até mesmo as pessoas que parecem impossíveis de mudar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Nós sempre queremos ouvir o que vive no fundo do seu coração. Desejamos a todos que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Até logo e nos vemos novamente no próximo vídeo.